Peraí. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Papo Robô, esse programa de entrevistas que a gente tem feito com a comunidade Android, né? Pessoas da comunidade Android, referência aí. E, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, dando feedback, compartilhando no LinkedIn e tudo mais. Tem sido muito legal. Assim, claro que é só um papo e tal, mas acaba que isso que é muito interessante para cada um, né? Mas o episódio agora, dessa vez, é um episódio muito especial, com uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, e muita gente que já participou da comunidade de São Paulo também conhece há bastante tempo, que é o Biratan Soares. Bira, obrigado pela presença. Vou deixar você se apresentar e falar um pouco sobre você, mas queria te agradecer por estar participando e é isso, bora trocar uma ideia. Bom, eu que agradeço o convite. Finalmente, né? Conseguimos falar, né? Exato. Então, somos brasileiros e não desistimos nunca. E agradeço demais aí pelo convite e muito feliz de poder estar aqui. E espero ter coisas interessantes para compartilhar mais uma vez. Da hora. O Bira, para quem não conhece, só dar uma breve introdução aqui. O Bira é de São Paulo, desenvolvedor Android há bastante tempo já. Também faz parte do programa de Experts, junto comigo, com o Quinta, com o Glauber, uma galera boa. E hoje ele trabalha na N26, que é na Espanha, né, Bira? Na Barcelona? Não. Isso. Aqui a N26, nós temos aqui escritório de engenharia em três cidades, né? Atualmente, engenharia de produto em Berlim, Viena e Barcelona. E Uhum. especificamente eu estou no escritório de Barcelona desde 2019. Os Da hora, quatro, sim. em breve serão 5 anos. Caraca, escapou da pandemia, ficou aí, comeu uma paella. Nossa, pois é, estamos aguentando. Que bom, que bom. Bora trocar uma ideia. Não, que legal, é bom até saber também como é que você foi parar aí, né? Então, a ideia desse papo também é um pouco também pra galera entender, né, como é que funciona a jornada do profissional Android, assim, até trabalhar fora. Sei que tem muito podcast, muito conteúdo aí na internet pra saber como é que faz, né? Como é que é pra quem quer morar fora. O foco não é bem esse. O foco é Uhum, mais saber conhecer você, assim, como é que foi sua carreira Android uhum. e saber pelo que você passou e como é que foi o início, né? Então, eu queria começar um pouco com isso, assim, né? Como é que foi seu primeiro contato com tecnologia, assim, né? Eu tava olhando seu LinkedIn, assim, por alto, assim, e já tive que scrollar bastante, porque tem bastante história, cara. Eu queria saber de ti, como é que foi, assim, pela primeira vez que você pensou em computador, em tecnologia, assim, como é que foi seu primeiro contato com digital e tudo mais? Essa é uma pergunta interessante, porque o meu primeiro contato com tecnologia, digamos assim, para além do usuário comum, foi quando eu tive o meu primeiro computador e HD dele pifou. Eu devia ter uns 14 anos na época, e eu me lembro que a HD do computador pifou e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu levei ali num técnico ali que ficava ali na rua, ali onde eu morava, em Itaquera, né? Então imagina, a Aham. periferia de São Paulo, e o cara, ele tinha a oficina dele, era na garagem, com aqueles, não era aquele portãozinho chapado, não, era aqueles portãozinho de Aham, grade, sabe? Você via a aham, oficina do cara. Enfim, aí eu levei lá no técnico lá e ele me falou alguma coisa que eu não entendi. E eu achei que ele cobrou muito caro pelo conserto. Aí eu falei, não, não é possível que custe tudo isso. Fiquei revoltado, sabe? E aí, aceitou. naquele. Não, eu falei, não, não pode ser. Esse cara tá levando vantagem em cima de mim. E aí fiquei meio assim, mas ele consertou. Eu não vou também fazer mau juízo do trabalho do rapaz, né? E ele consertou lá, trocou a minha HD, né? Falou, o disco rígido, não sei o quê. E me deu lá um HD pifado e tudo bem. E provavelmente pôs uma usada no lugar, né? E aí, a partir desse dia, eu comecei a me interessar. E uma outra coisa também que eu me lembro que foi muito marcante, assim, nos dias de adolescência, quando eu acabei ali ganhando meu primeiro computador ali, que foi um computadorzinho bem Uhum, simplesinho, sabe? Nem sei como que meu pai comprou aquele computador, não era nada do que era, digamos aham, assim, o top de linha na época, sabe? Era basicamente só para ter um acesso da internet de escada ali em casa uhum. e é isso, sabe? E uma coisa também que me intrigou muito foi que na época eu tinha um colega ali no colégio que ele já era um pouco mais versado em tech.
E Uhum. esse colega, ele entendia de coisas como, por exemplo, crianças não se assustem, coisas como, eu estava acessando a BBS outro dia, então Mano. você imagina isso, então é a mesma coisa você falar, tipo, pô, eu uso a Usenet, sabe, tipo, o Torrent, Aham. sabe, Torrent, o que é isso? São artes arcanas, assim, da internet do Você passado, né? tinha, você tinha quantos anos nessa época, não? Quando eu tava nessa época, eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. Uhum. Então, Ah. assim, e aí é claro, né? A gente sempre tem que considerar um certo delay, né? Entre coisas que tecnologia que a gente tem no Brasil e estado da tecnologia nos países aí mais desenvolvidos, tudo mais, né? E o cara Aham, acessava a aham. BBS para pegar uns joguinhos, tal, e aí ele pegou e me passou uns joguinhos em disquete. E aí eu Uhum. tinha que rodar os eu tinha que rodar os comandos do ARG para descompactar os joguinhos do disquete, Nossa. fazer o merge do Aham. joguinho. Aí eu peguei e falei, pô, aí tinha que acessar o DOS e abrir aquela tela preta, eu não entendia o que eu tava fazendo, eu ficava frustrado, entendeu? E Uhum. aí esse foi o primeiro contato com o digital, uma maravilha, né? Então, first world problems, resolvendo ali, queria instalar um joguinho, né? Sei lá qual. Aham, aham. E aí, depois disso, na verdade, eu fiquei meio que como usuário de computador, assim, né? Usando, tipo, internet mesmo, sei lá, para acessar os sites da época. Uhum. Peguei ali um pouco daquela primeira onda ali, tipo, de conteúdo via internet, baixa uma música, etc. Tudo muito Uhum, devagar, uhum. claro, né? E Saquei. eu me lembro que quando eu fiz curso técnico, eu fiz curso técnico de eletrotécnica, né, no Senai, a gente Uhum, uhum. tinha ali naquele curso uma base de eletrônica bacana, e eu aprendi muita coisa que depois me foi muito útil, assim, para a vida, né, em computação. Então, eu aprendi álgebra booleana, aprendi Uhum. ali funcionamento básico ali, como se fosse, tipo, organização de computadores, sabe? Então, Uhum, tipo, uhum. qual que é a função de uma CPU, qual que é uma função de uma ULA, ou na unidade lógica aritmética, né? Porque muitas Uhum. vezes dessas coisas entrava ali nos microprocessadores pequenininhos que a gente utilizava, às vezes quando ia projetar ali um circuito de potência, alguma coisa, né? Não era o meu escopo especificamente, porque o meu curso era Uhum. de mais elétrica do que eletrônica, né? Entendi, já é Então, elétrica. exatamente. Na prática, eu montei mais painel de indústria do que projetei circuitinho, mas a gente Que da teve muito hora. laboratório de circuitinho e tal. E eu poderia dizer que a minha primeira experiência com programação foi nessa época, porque eu Aham. trabalhei com uma coisa, eu trabalhei, né? Fiz ali uma disciplina tal, de negócio que existe Uhum. até hoje, que se chama comando lógico programável. E Hum. claro que foi no DOS, e como que funcionava esse comando lógico programável, CLP? E funcionava assim: imagina que você tem um banco, imagina um disjuntor. Aí você tem um Uhum. disjuntor. Aí na época tem uma coisa que é um pouquinho mais sofisticada de disjuntor, que é um negócio que chama relé, que Ele também tipo, é como se fosse tipo um chaveador de corrente, né? Uhum. E o que acontece? E a galera bolou um esquema de você ter um banco de relé cujo a configuração é controlada por software. Hum. Então você tipo, você fala assim, agora estão esses ligados ao invés daqueles, sabe? Uhum. E o que os caras fazem? Os caras colocavam esses bancos de relés ao longo, por exemplo, de uma linha de montagem para controlar quais máquinas estavam ligadas em qual determinado instante. Assim que o pessoal Uhum. controla, por exemplo, sei lá, tipo, faz adaptação, né, de linha de montagem, ou faziam, Uhum. enfim. E o detalhe é o seguinte, como que é moral da história? Você tinha uma interface DOS, feia pra cacete, e você tinha que era meio que um drag and drop em linha de texto, assim, sabe? Feio demais. E você ia Tá. montando o circuito lógico, que depois o CLP meio que compilava aquele negocinho e Aham. fazia deploy no relé, saca? E eu lembro que Caramba. o projeto mais legal que a gente fez era o projeto que você tinha que controlar o braço um braço mecânico, sabe? Tipo, de pegar uma Uhum. peça, levar para outro lugar. E, tipo assim, no final das contas, era meio que, pensa assim, não chegava a ser programar um assembly, né? Porque não tinha instrução assembly, né? Aham, mas já Mas era era uma alguma coisa, coisa. era super baixo nível, porque era basicamente cascatas e cascatas ali de circuitos lógicos, aí blocos que a gente ia formando, dentre outras coisas, né? Uhum. Isso Uhum. foi faz tempo. Que maneiro. Nossa, E que aí, da hora. e aí, depois dessa experiência, eu decidi que eu queria fazer ciência da computação. E Ah, da aí eu hora, falei, da pô, hora. eu quero ver se eu faço uma faculdade para aprender mais sobre essa parte de software, entender mais essa parte dessa tela preta aí que eu não entendo, dentre outras coisas. E Caramba. aí, e aí foi isso. Eu comecei o primeiro curso de matemática na Unicamp.
Uhum. Aí tentei me transferir para ciência da computação, não deu certo. Aí eu comecei uma outra faculdade de ciência, isso foi no primeiro ano, né? Aí no segundo, aí Uhum. eu peguei, larguei o curso de matemática, passei em uma outra universidade, que eu comecei um curso de ciência da computação, mas aí eu não estava gostando muito ali, porque, tipo, faltava professor, sabe? Tipo, não Uhum. gostava muito. Aí Saquei. eu prestei o vestibular de novo e entrei na Universidade de São Paulo. E aí eu Da hora. fui até o final e fui fazendo aí, tipo, enfim, estágio, enfim, toda Uhum. Que uma maneiro, que maneiro. trajetória aí para Nossa, trajetória meio comum aí, né? Mas começou assim, começou lá no braço mecânico lá do que da Senai. hora, que da hora. E aí é legal isso, né? Porque hoje em dia tem toda uma discussão, né? Sobre, tipo assim, ah, não, faculdade, quem tem faculdade, quem não tem faculdade. E é legal você ver que, assim, muitos devs até muitos devs que eu conheço, assim, até CTOs e tudo mais, alguns deles nem têm faculdade, assim, ou é curso técnico, é um curso, sabe, um tecnólogo, uma coisa assim. Muita Uhum. gente começou nesse lugar, né? É legal ver que você também tem essa experiência de, tipo, no curso técnico, de começar a ter o primeiro contato. E acho que é o meio que o primeiro contato para muita gente, né? Tipo, em tecnologia, Sim, assim. sim. Nossa, com certeza, que eu conheço de profissional super bem capacitado aí no mercado que veio ali da escola técnica, não tá escrito assim, sabe? Muita É. gente mesmo, acho que é uma excelente opção. Uhum. E assim, pelo menos para a pessoa entender se ela gosta daquilo ou não, né? Então, talvez É, tivesse então, sido mais fácil fazer. Claro, né? Eu fiz o curso técnico de eletrotécnica porque foi o que o meu pai colocou, mas, mas talvez se eu tivesse feito um curso técnico ali de, sei lá, processamento de dados, alguma coisa assim, eu tivesse um uhum, pouco mais de certeza, não, é por aqui mesmo que eu quero ir, sabe? sim. Então, que eu sabia que eu queria exatas, né? Eu sempre gostei muito de matemática, de números e tal. Uhum, uhum, que maneiro. É bem legal ver isso, assim, porque, tipo, te despertou, te botou aquela faísca pra você poder aplicar pra faculdade, né? Sim. E como é que é na USP, assim, né? Porque tem muita faculdade. Eu sei que ciência da computação tem um foco bastante, não acadêmico, assim, mas um foco bastante, assim, nos algoritmos, nas coisas mais voltadas. Eu fiz computação também na Unip, e o foco sempre foi muito assim, tipo, estrutura de dados e, tipo, algoritmos, tipo, tinha um pouco de redes também, umas coisas do tipo. Mas tem um pouco de diferença, né? Dos cursos voltados mais para você ir para o mercado e alguns voltados mais para academia, assim. Como é que era para Uhum. ti essa relação, assim? Você tinha vontade mais de virar desenvolvedor de software no mercado? Você queria mais trabalhar, tipo assim, fazer um mestrado, continuar na academia? Como é que era a tua relação na faculdade, assim? Então, a minha relação na faculdade foi uma relação complicada, porque se por um lado assim, eu tinha a noção de que, por exemplo, o curso de matemática eu tentei a transferência interna, não consegui. Aí eu percebi que Uhum, a nota uhum, do vestibular ia influenciar e isso ia me dificultar. Eu falei, não, mas só se eu fazer a prova de novo. O uhum, segundo curso teve coisas ali que eu não gostei. E depois, quando eu entrei na USP, eu já estava, digamos assim, vamos colocar dessa forma, porque é meio bem relevantíssimo. Vamos botar, eu estava 2 anos atrasado, do que seria, tipo, entrar na faculdade ali com 18 anos. Aí tudo bem. E aí o que acabou acontecendo foi que durante a minha trajetória ali aconteceram coisas que, digamos assim, não foram o caminho feliz assim de quem está fazendo um curso universitário. Então, meu pai uhum, ficou uhum, doente, meu pai morreu, e tipo, isso teve impacto financeiro ali na forma como eu me organizava. E uhum. eu também tive um filho não planejado. Meu filho vai fazer 14 anos agora em fevereiro, né? Então é bem Caramba, grandão, interessante. grandão Não, já. meu filho é do meu tamanho, cara. Tipo, então, assim, então é um negócio impressionante, assim, porque enquanto todo mundo à Aham. minha volta tá pensando em ter filho, eu falei, nossa, não vejo a hora de ter 18, que eu quero fazer, como diria lá um professor, né? Falar, pô, eu quero pegar o quarto dele e pôr uma oficina no quarto dele, sei lá, alguma coisa assim. E, Te ajudar a programar em casa, né? Poder. não, depois a gente pode falar das histórias aí do meu filho, que tem umas boas também. Mas é o que Que legal. acontece. Então, assim, tudo isso fez que a minha trajetória assim, fosse mais errática do que eu gostaria, sabe? Uhum, uhum, Então, assim, foi muito longe de ser assim, tipo, digamos assim, de eu ter semestres ideais, sabe? No qual eu podia estar cem por uhum. cento concentrado no curso. E Sim. assim, no final das contas, assim, até por conta disso eu demorei muito para me formar, porque quando meu filho nasceu, eu precisei, na verdade, eu larguei o curso para trás porque eu precisava trabalhar, né? Tipo, Uhum, enfim, uhum. eu não tinha dinheiro enfim, tinha um dinheiro que meu pai deixou ali de um seguro de vida e tal, mas assim, era pouca coisa e eu precisei me lançar no mercado sem muita experiência. Curiosamente ou Sim. não, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me interessar por mobile.
Porque nós estamos É. falando ali por volta de 2009, 2010, né? Eu não tinha Uhum. smartphone na época, né? Mas o Aham. meu irmão tinha o Motorola Milestone. Meu Deus, Milestone. Nossa, meu, era um bom aparelho, cara. Eu lembro que com, a Motorola, com ela chegou no Brasil. tecladinho, com tecladinho e tal. Meu irmão É. tinha o Motorola Milestone com Android 2, né? Então, tipo assim, e o que acontece? E eu fiquei muito interessado na época, principalmente que foi ali naquela época também, 2009, ali por volta de 2009, 2010, não lembro exatamente, que lançaram o primeiro iPad. E Uhum. eu lembro que eu fiz uma das disciplinas eletivas que eu tinha na USP, era interface usuário-computador, e a Uhum. gente queria fazer alguma coisa que fosse baseada, tipo, em touch, drag and drop, sabe? Tinha um colega meu Uhum. ali que era Uhum. muito bom ali, tipo, de design de interface e tal, enfim, que no final das contas ele montou um protótipo em Flash Player. Ah, que da Tipo, hora. Uhum. então ele pegou, a gente pegou e falou, pô, o que a gente pode fazer com drag and drop, né? E a gente ficou pensando, falando, meu, vamos fazer um negócio de química, cara. Tipo, que Uhum. você pega os átomos assim, tal, liga eles estão Junta os formando as dois. moléculas, tal. Uhum. E o cara fez um protótipo, a gente fez, né? Mas ele fez aí a maior parte ali, porque na verdade ele tinha mais experiência lá com Flash, né? Uhum. Então ele Uhum. fez um negócio no Flash Player, sabe? Tipo, um Que protótipozinho de como que maneiro. seria Que maneiro. o drag and Mas drop. você conseguia usar ele no tablet. Não tá, a gente não usava porque ninguém tinha um iPad. Entendeu? Ah, tá. É, Era só uma dúvida. Naquela época nós tínhamos esse pequeno empecilho, né? Que era tudo muito caro. A Apple sempre foi caro no Sim, Brasil, né? E, sim. enfim, e aí a gente não sei se a gente chegou a ter um iPad, mas acho que a gente mostrou no computador como que funcionaria, né? Com drag and drop, Aham. interface e tal. Foi um Que legal. protótipo, né? E eu me lembro que na época também eu participei de um curso ali, eu estudei fora de São Paulo, né? Estudei em São Carlos, que é uma cidade no interior, Uhum. né? E São Uhum. Carlos tem duas universidades grandes, tem a USP e tem a UFSCar. E na UFSCar, na época, o pessoal ofereceu como se fosse um mini curso de programação Uhum. mobile, que cobria Uhum. J2ME, Uhum. Android e iOS. Tipo, pra você fazer um Hello World em cada plataforma, né? Ok, ok. Aham. E aí eu participei desse mini curso e tal, e Nossa, aham. beleza. E, tipo, eu olhei assim e falei, pô, acho que tem uma oportunidade interessante aí, porque na época, mais ou menos por volta aí dessa época, 2010, por aí, o que estava muito em alta no mercado, principalmente para web, né, o que era tipo assim, o trend, o que era tipo assim, o Generative AI da época era o Ruby on Rails. Entendeu? Então, tipo Blu-ray. assim, era o que fervia no mercado, assim, para vaga era Ruby on Rails. E aí eu fiquei Aham. pensando, eu falei, poxa, esse negócio tá começando agora, eu acho que isso aqui pode ser o próximo Ruby on Rails. Foi isso que eu pensei na Uhum. época, sabe? Tava começando E a demonstrar interesse da comunidade e tava, tipo assim, despertou alguma curiosidade. exatamente. Então, assim, então no final das contas eu acabei, tipo, falando, olha, vou tentar por essa área aqui, Uhum. que é alguma coisa nova, alguma coisa recente, que tem um potencial de mercado gigante, né? E é Uhum. claro, e era tudo mato, né? Tudo mato, enfim, imagina, tinha Eclipsezão, cara, ADT. não tinha curso, cara, não tinha nada. O Aham. pessoal hoje em dia tá no céu comparado com 2010, 13 anos atrás, vai achando, né? E antes disso, eu já tive, durante a USP, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Então, eu fiz estágio na Uhum. biblioteca, eu tomava conta de um sisteminha lá. Tinha Ah, outras legal. atribuições também, ajudava um pouco ali na parte da própria organização da biblioteca também, fazia a frente lá, tipo, do caixa, mas eu tomava Uhum. conta de um sisteminha que eles usavam para mandar, tipo, relatório, tipo, dos livros adquiridos, sabe? Era tipo assim, Aham, meu, aham, era o LAMP, sabe? Tipo, aham, Linux, Apache, PHP, MySQL, né? E aham, com, aham. com um JavaScript lá, um jQuery 0.1 lá meu trauma de JavaScript veio dessa época, sabe? Tem feridas que, mais ou menos igual Frodo Baggins, sabe? Tipo, tem feridas que nunca cicatrizam por completo. Foi nessa época Muito que eu bom. fiquei com o trauma de JavaScript, porque, porra, Nossa, imagina você trabalhar com JavaScript numa época que não tinha Node, não tinha versionamento de pacote, a porra nenhuma, e, tipo, cara, nada. caos, mundo do caos, e eu programava, tipo, as coisas da faculdade, eu programava em C, em Java, sabe? Então era tudo Uhum, tipado, mais ou uhum. menos. Eu falei, porra, que porra é? Que é isso? Tudo float isso aqui, Aham, sabe? Ficava olhando assim, aham, falei, meu, eu não aham. entendia, sei lá. Enfim, e aí foi isso. Então, assim, a universidade foi boa, né? Assim, eu Uhum, uhum. inclusive, assim, é, eu gostaria que tivesse sido melhor do que foi, dadas as Uhum. condições que eu tive, né? Que não foram Sim. ideais.
tive um privilégio de entrar na universidade pública, em certo Sim. sentido, não tive o privilégio, tipo, de fazer o curso, de aproveitar tanto o curso quanto eu poderia ter aproveitado, mas no final das contas, se não fosse a Universidade de São Paulo, acho que eu não estaria onde eu estou hoje, porque quando eu vim fazer processo seletivo para fora, me pediram o meu diploma e eu tinha o meu Uhum. diploma. Eu falei, caralho, eu tenho. Eu falei, pô, eu fui Muito bom. lá, eu ralei, eu peguei esta porcaria, eu fui lá em São Carlos buscar o meu diploma e ele serviu para alguma coisa. Muito Oh, bom. diploma não serve para nada. Eu falei, eu discordo. Eu sou a prova viva que no meu Você caso serviu. usou, você usou seu diploma, muito Eu legal. E usei, você, cara. você lembra qual foi o primeiro aplicativo que você rodou num celular Android? Se você colocou o cabo e rodou assim, primeira coisa concreta assim, você lembra o que que era? O primeiro app, assim, de fato mesmo, foi um Hello Worldzinho, tipo TextView, tipo lá Uhum. mundo, né? Mas na Aham. verdade, nessa época que eu fiz esse curso lá no Lince, na UFSCar, eu acabei, assim, é como eu falei, eu não tinha as condições ideais, sabe, dentro ali do curso da Uhum. USP, mas eu era Sim. curioso e eu acabei entrando em contato com um professor que estava fazendo uma pesquisa relacionada à telefonia, e Hum. basicamente ele tinha uma pesquisa tipo de redes de sensores. Você E lembra o nome dele ou não? ele se chamava. Ai, caralho, como é que era o nome do professor? Tudo bem se não vier agora, tudo bem. É um nome, eu vou lembrar daqui a pouco, porque a minha busca ela processa em background, sabe? Muito Então, bom. logo menos eu lembro do professor. Mas é um Sem problema. um professor de, eu não lembro se ele era origem asiática, não lembro se é um nome chinês ou um nome coreano. E o que acontece? Hao Hao, ou Zhao, alguma coisa assim. E aí o que Uhum. acontece? E ele tinha uma pesquisa na área de redes de sensores, né? Então, basicamente, ele desenvolveu a pesquisa, o pós-doutorado dele, tipo, para fazer monitoramento de área agrícola, e ele estava tentando transplantar a pesquisa dele para fazer monitoramento de cheia em rio, do qual ele ia pegando Hum. informação de sensores desde a nascente até a parte mais baixa do rio, né? Que, curiosamente, ele estava tentando fazer isso lá no rio que passa no centro da cidade de São Carlos, porque quando dá chuva Uhum. torrencial lá, alaga o centro. E aí a ideia é falar, pô, será que a gente consegue, através de uma rede de sensores, juntamente ali com um processo de machine learning, alguma coisa nesse sentido, ter um Uhum. sistema na qual a gente consiga alertar a população, tipo, olha, é melhor você sair daí em até 10 minutos, alguma coisa assim. Uhum. Esse era o goal da pesquisa. Precisão alta, né? Uhum. Exatamente. E aí, na época, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo essa pesquisa, e ele pegou e ele falou, e a ideia dele era era avisar por SMS, né? Então falou, ó, a gente pode pegar, a gente pode avisar por SMS, e aí, na época, eu fui dar uma olhada, vi que tinha gateway de SMS, quanto custava e tal. Mas aí eu falei para ele, eu falei, olha, o que dá para fazer também, claro, não agora, né, mas pensando no longo prazo, é você mandar uma notificação para as pessoas, né, no celular das Uhum. pessoas, porque aí a É. gente não precisa pagar, não precisa pagar SMS. o SMS. Então eu lembro que uma das primeiras aplicações, digamos assim, que eu fiz, né, um tempo Uhum. depois, foi justamente essa prova de conceito do C2DM no Android. Então, Desenho. C2DM, para quem não sabe o que é isso aí foi antes de existir o GCM. E para quem não sabe o que é isso hoje Essa deve ser. o Firebase Cloud Messaging. Então, cara, É. esse é o nível de negócio, entendeu? Aí eu montei uma telinha no qual, tipo, eu coloquei como se fosse um semáforo, sabe? Então, tipo assim, Uhum. falar, se tá verde, uma bolona verde, assim, falar, pô, tá tudo Uhum. bem aí na sua área e tal. Se tiver amarelo, falar, ó, presta atenção. E se tiver vermelho, sai correndo, sabe? Uhum. Então, Uhum. alguma coisa assim. Então, eu fiz uma proposta de interfacezinha bem simplesinha e tal. Legal. Enfim, então esse foi uma aplicação assim um pouquinho mais sofisticada que eu fiz, e aí na Uhum. época eu disparava eu disparava o push notification pela linha de comando, né? Tipo, tinha que colar meu É. password do Google na linha de comando para mandar um punch. Muito bom, muito bom. Muito Caraca, bom, né? isso é muito roots, cara. Eu lembro muito bem dessa época, assim. Eu lembro que, tipo assim, tudo era bem assim, vago, assim. Tinha documentação, tinha vários livros. Os livros ficavam muito datados também, muito rápido também. Sim. E era interessante ver como é que era no começo, né? E o que que Uhum. mais, o que que mais te fisgou no mobile, assim? Era coisa de você rodar e ver na hora? Era o lance da mágica assim, computacional, de ser um device tão pequeno, né? Fazendo tanto processamento. O que que mais te deixou, tipo,
admirado, assim, com Android e com o mobile em geral? Olha, eu acho que essa ideia de você rodar e ver na hora era uma coisa que eu gostava, né? Eu acho que ali, na época ali, eu tive ali um interesse grande ali por engenharia de interface, né? Tipo, Uhum, me interessei, uhum, sabe? Pô, falar como que a gente consegue construir uma tela que o usuário entenda, sabe? Uma experiência que o usuário não fique confuso. Por muito tempo eu fui advogado disso, né? Inclusive, né? uhum, uhum, Então, assim, então isso era uma combinação, assim, bastante atrativa, né? Você ter uma coisa, uhum, tipo, que você se conecta muito com o usuário, né? Você consegue se colocar no lugar do usuário de uma forma razoavelmente fácil, né? Quando hora que você está criando a experiência do usuário. Você ter ali um tooling que era familiar com que eu uhum, já uhum, tinha usado na faculdade antes, né, principalmente Java, né, ali com Eclipse e tal, então uhum, isso ajudava em certo sentido, e, de certa maneira, também essa questão de que era meio que tudo era um desafio, né? Porque às vezes pra você fazer coisas básicas assim era uma quantidade de código e de trabalho assim, homéricas, uhum, assim, sabe? Às vezes você fazer. É que o pessoal não sabe, né, como que era fazer um request HTTP na época que uhum. você não tinha retrofit, não tinha nada, cara, era tudo É mato, um assim, rolê. entendeu? É um rolê, é um rolê. Você tinha que usar, tipo, a base do framework lá, cara, o parser de JSON lá, Uhum. org.json, quero fazer um parser na mão, async task, cara, era, sei lá, eram umas 300 linhas pra você fazer um request, assim, sabe, tipo, sei Sim, lá, sim. sabe? Era medonho, e aí, Aham, pô, o pessoal imagino. faz, sei lá, em uma linha, sabe, tipo, sei lá, 2, 3 linhas você faz, tipo, um request, assim, sabe, então, Total, total. então, assim, cheio de erro, memory leak, crashava, sabe, tipo, Bons tempos, né? Bons tempos, bons tempos. exatamente. Então esse desafio me pegava também, entendeu? Porque, de Uhum, certa maneira, ali, essas ferramentas muito, digamos assim, não vou chamar de baixo nível, mas, digamos assim, muito bare metal, né? Tipo, muito próximas do framework, sem necessariamente uma curadoria de experiência de desenvolvedor em cima delas, uhum. elas impunham um desafio para quem estava aprendendo, sabe? Então, para quem estava tentando Total, fazer alguma total. coisa ali, né? Então, e de certa maneira isso me pegava também, sabe? Então tinha essas Uhum. três coisas ali que me puxavam, né? Que da hora, que maneiro. E é legal, assim, porque você sempre foi um cara, desde que eu te conheci, assim, né? Eu falo um pouco sobre comunidade também, mas sempre que eu te conheci, você foi um cara muito, muito, muito técnico, assim, né? De gostar de entender as intricidades, assim, as intricidades da coisa e tal. Uhum. E é legal ver que você também teve um período também como instrutor, né? Como professor. Isso já Sim. foi depois da faculdade? Em qual fase da tua vida começou essa vontade de ensinar, assim? Quando que você Ah, teve isso esse, começou na esse rolê? USP mesmo. Na USP Uhum, mesmo, porque teve uma determinada época ali, antes do meu pai ficar doente, que eu tinha uma namorada, né? A mãe do meu filho. E uhum, aí o que acontecia? Eu precisava de dinheiro para ver a namorada. E aí eu falei, pô, tá difícil, né? Porque ela ficava em São Paulo, eu ficava em São Carlos. Aí eu tive a brilhante ideia, falei, pô, vou tentar arrumar um emprego à noite, né? Porque sei lá o que dá para uhum, fazer, né? Eu não tenho. Eu falei, eletrotécnica aqui vai ser difícil. Aí uhum, eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, pô, eu posso tentar fazer, eu posso tentar dar, ver se tem espaço para dar aula em algum curso, uhum, né? Ou de informática, ou então curso técnico, de repente, pelo fato de eu estar fazendo faculdade, alguém pode me aceitar. E uhum, aí eu fui aceito para dar aula numa escola, né? Fui dar aula na Microlins, que acho que existe até hoje, né? Que tinha ali na uhum. cidade. E aí ali foi a primeira experiência. Eu fui dar aula de pacote Office. E aí fala pacote Office, como usar o Tamo junto. Windows. Como usar o Windows. E é isso. E curioso que quando eu fui fazer isso, eu nem era tão bom de Excel assim, entendeu? Eu fiquei olhando, Excel, ficava olhando. Tive Excel que é aprender. programação, programação. Exatamente, fiz umas macros ali e tal. Falei, não, tá tranquilo, beleza. Eu nunca tinha feito macro e tal, não sei o quê. Aí, beleza. E aí dei aula ali, tipo, quase um ano ali na Microlins, né? Uhum, E aí ficou, né? Ficou essa primeira experiência. E aí, depois disso, ainda durante a fase da USP, teve ali um projeto ali da empresa Júnior, né? Do ICMC Júnior, uhum, de dar aula de uma distribuição Linux bastante específica, que eu não lembro qual era o nome, mas é uma distribuição Linux educacional brasileira, sabe? Tipo, putz, não vou lembrar o nome agora, tipo, mas, sei lá, Curumim? era um derivado do Curumim. Era um derivado do Tá. Curumim. Mas tipo, pensa um Uhum, Curumim, tipo, um pouquinho mais customizado.
E uhum, basicamente teve umas escolas ali da periferia de São Carlos que as escolas receberam umas doações de computadores e o uhum, pessoal, tipo, como, sei lá, não tinha dinheiro para pagar a licença do Windows, instalou essa distro Linux, sabe? Tipo, um Kurumi mais uhum, simplificado e tal, e mais voltado, assim, tipo, para criança, ensino primário, né? uhum, E aí o pessoal convidou ali alguém do ICMC para dar aula para os que legal. professores entenderem um pouco do que é Linux e tudo mais, né? Aham, E aí eu lembro que eu é, participei desse projeto, chamava Inclusão, com dois Os, esse projeto. E eu lembro uhum, que eu participei numa das turmas, né? Que foram ali, tipo, uns 2, 3 finais de semana, alguma coisa assim, né? uhum, uhum, E aí ficou isso, né? Tipo, eu falei, pô, é legal, né? Tipo, e também sempre quando eu precisava apresentar na USP, eu gostava de apresentar, sabe? Eu gostava de ir lá na frente, tipo, defender ali sei uhum, lá, o trabalho ali da, tipo, da galera, tudo mais, né? Ou aham, o meu aham, próprio, né? Que eu também fazia muita coisa sozinho. E ficou aham, isso. E aí depois tive a oportunidade de dar aula no programa do Samsung Ocean, né? Que na verdade era a parceria da Samsung com a Global Code. uhum, uhum, E fiquei nesse programa aí acho que uns 2 anos e meio, 3 anos. uhum, uhum, E depois disso também teve todas as palestras e enfim, né? E aula voluntária também aí pelo GDG, no caso do Studio Jams uhum, também, que uhum, a gente tocou aí pelo menos uns 2 Studio Jams, eu acho. Então, uhum, assim, então, de certa maneira, eu até fico pensando, assim, retomando até a sua pergunta, né? Se as coisas na universidade tivessem saído de uma forma diferente, talvez eu até tivesse ficado, tipo, com um professor, assim, tivesse feito uhum, uhum. mestrado, É, doutorado, sabe? Não foi é, assim, né? Então, aham. enfim, mas Ah, é não, mas que a eu gosto, vida. sabe? Eu Aham. gosto, né? Não, é muito legal. Eu me perguntei isso porque eu sei que você gosta, assim. É muito legal ver também que, tipo assim, é mais pra mostrar para as pessoas que, tipo, carreira não é linear, assim, né? Poderia ser, tipo Não, assim, você entrou na USP, seguiu lá, assim, a vida acontece também e não tem o que fazer, né? Você tem que só, tipo, manobrar ali e tentar tocar o barco. Mas é sim, legal com de perguntar certeza. isso por causa disso, assim. Eu tenho uma pergunta relacionada mais à carreira agora, assim. Você foi lá, fez a faculdade, você se formou, conseguiu seu diploma, muito bem. Como é que foi o começo, assim? Trabalhar, como é que foi os primeiros projetos que você pegou, comercial, os primeiros empregos depois de estar formado? Como é que foi o início da carreira como profissional, assim, já? Tipo assim, estou formado, agora estou agora no mercado de trabalho, assim. Como é que foi para ti? Nossa, foi super difícil. Foi muito Eu tenso. imagino, mano, eu Foi imagino. O que, muito. o que mais foi difícil para você? Cara, foi muito tenso. A primeira coisa muito tensa é que não tinha emprego. Já, já começa por aí, porque uma coisa é você falar, tipo, ah, você quer ser um desenvolvedor Android, mesmo agora, ou então, sei lá, em perspectiva antes pandemia, tudo mais, com o mercado Uhum, uhum, quente e tudo, uhum, isso era uma coisa. Outra coisa é quando as plataformas estavam muito no começo, não tinha a adoção de smartphone que existe hoje, era só uma parcela muito privilegiada da população que tinha acesso a esse tipo de aparelho. uhum. E Verdade. assim, para você encontrar empresas já oferecendo produtos e serviços com esse tipo de tecnologia era uma coisa difícil. Uhum, Por volta uhum, ali de 2009, 2010. 2010 foi quando eu fiz o meu primeiro estágio com o uhum, mobile, uhum, né? Então, assim, o primeiro projeto que eu trabalhei de mobile foi um estágio que eu fiz, né? Eu fiz uma empresa chamada uhum, Live Touch. E que, inclusive, quem trabalhava nessa empresa era um cara chamado Ricardo Lecheta, dos livros de uhum. Android. Exatamente. Grande Lecheta, ele é um Exata, cara que poderia estar aqui nesse programa também, pra gente entrevistar ele. exatamente. Então, mas ali eu fiquei pouquinho tempo, eu fiquei 3 meses só, sabe? Uhum, uhum, E o que acontece? Porque tinha um problema com esse estágio, que, meu, esse lugar era infinitamente longe da minha casa, cara. Tipo, eu gastava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. nossa. Você E morava em tinha, Itaquera ainda? eu morava em Itaquera, filho pequeno, cara, Uhum. era muito cruel. Aham, E então, assim, e claro, com todo aquele negócio, não tinha documentação, aham. enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então, assim, e eu lembro que um projeto que eu fiz ali na época, o pessoal queria um sisteminha que foi encomendado ali pelo Serasa, né? Que era para o pessoal poder consultar o status do CPF da pessoa, se a pessoa estava O com o CPF crédito, né? regular ou não. Não, não era nem o Uhum. crédito, não existia Ah, era crédito. só pra checar. Ah, era só pra checar se Não, tava ok. era só para ver, É. cara, você tá verde ou você tá vermelho. Era só Aham, isso. aham. E na Caramba. época, na época, os caras tinham uma consulta pública, você podia colocar qualquer número de CPF lá e você vê se o CPF tá sujo ou não.
o Olha que em isso. alguma medida você consegue pensar que é até um problema tipo de dados, tal, você consegue ver o CPF de uma Integridade. pessoa e ver, pô, essa pessoa tá suja, sei lá, tá devendo, sei lá, Eu lembro. mas na época era aberto, então o que que era Uhum. o app? O app era basicamente uma versão nativa, que tinha uma telinha, um fluxozinho lá, etc, tipo umas 2, 3 telinhas, e o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que basicamente fazer um get na página do Serasa, fazer um parsing, tipo, da página, pegar o CAPTCHA, porque o usuário tinha que colocar o CAPTCHA, e a gente tinha que pegar a imagem do CAPTCHA, renderizar a imagem do CAPTCHA, e o usuário ele preenchia no app nativo como se ele estivesse na página do Serasa, com outro layoutzinho um pouquinho mais bonitinho, e apresentava uma resposta que, aliás, não era um JSON, né? Tinha que fazer parcial um HTML, ou um XML, ou sei lá o que era. Aquele E som aí, bonito. cara, era esse nível. Então eu lembro que esse foi o primeiro app legal que eu fiz, assim, tipo, ponta a ponta, sabe? Tipo, foi Tipo, o para as pessoas, né? consulta CPF Serasa. Cara, e era Olha uma aí. época assim, você vai ver quantos usuários teve. Eu falo, cara, ninguém sabe, porque não tinha monitoramento, entendeu? Tipo, Não tinha Analytics. não existia Firebase Crashlytics, não existia Ah, Twitter Crashlytics, não existia. Era era o, simplesmente. não tinha nem o Fabric, né? O Fabric era antigo. Não tinha Fabric, cara. Eu lembro que um cara que trabalhava comigo na Live Touch me mencionou um sistema que depois eu tentei usar e acabei não conseguindo, que se você procurar no Google, você acha um sistema chamado ACRA. Acra. Android Application Crash Reporting, tá ligado? Ou Application Crash Reporting for Android, alguma coisa do tipo, assim, que basicamente ele coletava os dados e mandava pro endpoint no Google Sheets. Era esse nível, sabe? Aí beleza. E aí eu fiz esse projeto. Aí depois fui trabalhar também numa software house que ficava em Campinas, né? É, e chamava Peanuts Studios. Nesse lugar eu aprendi bastante, sabe? Tinha uma galera que já trabalhava com J2ME lá fazia um tempo, galera que já tinha trabalhado com outros sistemas mobile antes, tinha trabalhado com Symbian e tal, e já estava trabalhando com iOS e também com Android. E ali eu tive a oportunidade de fazer uns projetos bem legais, ponta a ponta, sabe? Projeto que meio que tá no ar até hoje, né? Não o mesmo código, obviamente, né? Mas tipo, cara, o All Placar, sabe? A primeira versão do All Placar fui eu, mais o meu parceiro Barba que a gente fez, sabe? Que da Pô, hora, que da hora. tipo assim, o app, você parar pra pensar, tipo assim, foi deployado, sei lá, 2011, cara. A gente tá em 2024, 13 anos atrás, entendeu? Firme e forte, é isso aí. Tá lá, não é o mesmo código, tá? Não existia Fragments na época, imagina isso. Caralho, tipo, os caras lançaram lá Android 3.0 Fragments. Eu falei, que é isso, Meu né? Deus. Tipo, meu Deus, né? Eu falei, minha vida mudou para sempre, né? Aí beleza. Muito fácil, Cara, e aí eu trabalhei nesse projeto, que foi legal, e, pô, os outros projetos interessantes também. E aí, depois disso, eu fui transitando para algumas empresas pequenas, assim, né? Porque aí começou a crescer o mercado, né? As empresas de Campinas eu fiquei um ano e pouco. E aí depois eu voltei a trabalhar em São Paulo, trabalhei em startup, trabalhei numa startup que quebrou por falta de dinheiro. Essa experiência foi legal, porque, tipo assim, a gente foi contratar, na verdade, parecia que eram os sócios, eles eram uma equipe bem pequena, e parecia que ia ser tipo uma software house, tipo, nascendo do zero. Mas do nada eles decidiram pivotar e eles tentaram aplicar para a primeira leva de startups que seriam ali contempladas pelo programa do BNDES para fomento de startup no Brasil. Isso foi em 2013. E aí eu lembro que na época a gente tava ali 3 meses, né? Inclusive essa é uma das fotos que tem aí das Ah, fotos é? aí, a primeira que eu mandei lá do álbum lá, que Ah, foi nessa empresa que eu conheci os Titãs. essa aqui? Essa Olha daí aí, foi nessa época que eu conheci, quando o pessoal a fala que carinha dele. eu estava lá, eu conheci os Titãs, cara. E aí Meu Deus. com o Miklos aí do lado aí. Aham. Pois é, e Muito aí o que legal, cara. acontece? Então, assim, nessa época que eu conheci, que rolou isso aí, o escritório que a gente estava ali, temporário, era do lado do escritório da advogada dos Titãs. Os Titãs foram lá bater um papo, sei lá do quê, e aí e o rapaz ali, um dos sócios ali, também conhecia a advogada, acho que era a tia dele, ou sei lá. Aí falou, vocês querem tirar uma foto com os Titãs? Eu falei, vamos, né? Estamos aqui, né? Então, beleza. Tiramos Achei essa muito bom. foto. E aí, Muito legal. beleza. E a gente, depois de um tempo, a gente foi pro prédio da Aceleratec, que na época ficava ali na ESPM, né, na Rosa, em São Paulo,
porque era ali na a Aceleratec tinha sido uma das aceleradoras escolhidas pelo governo federal para distribuir, né, para sortear ali as startups que iam receber ali o aporte ali, que acho que na época era R$ 500 mil, R$ 1 milhão, alguma coisa do tipo, ou seja, era Legal. bastante dinheiro, né, R$ 1 milhão. Uhum. A nossa startup não foi escolhida. E aí, É. acho que umas 2 semanas depois, o pessoal chegou, ó, sinto muito, né? Acontece, né? Bateu, Faz valeu por parte, né? hora. Primeiro layoff, né, da vida, né? Só, pum, né? Foi embora. E beleza. E então tive a oportunidade de trabalhar nessa, Uhum, nessa uhum. empresa. Fiz freelancer depois disso por um tempo. Fui Ok. trabalhar numa empresa que era uma empresa B2B, Uhum, que ficava ali na zona sul de São Paulo ali. Fiquei um ano só nessa empresa, tipo, não gostava uhum, muito, sabe? Tipo, sei lá, tipo, era B2B pro setor público, sabe? Eram uns projetos uhum. muito difíceis, tipo, desatar a parte política dos projetos, sabe? Sim. Trabalhei na Viva Real. Isso que eu ia perguntar, você trabalhou em algumas startups também, né? Em São Paulo, né? Sim, eu trabalho. Acho que a maiorzinha que eu trabalhei foi na Viva Real, né? Que na época Uhum, que eu entrei lá, eles já estavam já com um pouco de escala, né? E eu uhum. entrei lá basicamente para ajudar, tipo, no esforço de growth deles, né? Legal, Então, legal. eles tinham uma equipe específica ali de growth hacking, né? Uhum, Mas muitas das demandas que vinham para a gente de produto era tudo relacionado a growth, né? Então, uhum, eu uhum. eu trabalhei muito com uma parte ali, tipo, de deep linking, A/B testing, implementar essas É. coisas, sabe? E no Uhum, final das contas, assim, até gostei e tal, mas, sei lá, tipo, não era um trabalho, assim, que, se por um lado, tipo, foi um conhecimento novo, por outro lado também a impressão que, tipo, pô, o crescimento nunca acaba, né? Então, tipo, uhum, uhum. sempre há espaço para crescer mais, né? Então, e Uhum, aí eu acabei tipo, saindo da Viva Real e indo pro Luiza Labs, né? Eu fiquei 2 anos no Tá. Luiza Labs. E Luiza Labs. Inclusive, se eu te perguntar, assim, né? Como é que foi pra você, assim? Porque a Luiza Labs virou uma empresa de tecnologia meio que do nada, assim, né? Todo mundo Sim, conhecia mais a Luiza e tudo mais, conhecia toda a loja. Como é que foi pra você, assim, participar de uma empresa que meio que, tipo, tá, não vamos dizer que revolucionou nada, mas, assim, meio que trouxe o varejo pra tecnologia de um jeito mais forte, né? Porque eu lembro que, tipo, a Americanas, né, a Submarino tinha uma iniciativa forte também em tech, tinha bons apps, tinha bons websites, uhum. mas a Magazine Luiza meio que virou essa coisa grande de São Paulo, assim, né, cresceu e virou esse mercado grande no Brasil, assim. Como é que foi estar lá dentro, assim? Como é que foi pra ti, assim, ver tudo aquilo crescer, assim? Olha, foi uma experiência bacana, né? Essa experiência de transformação digital ali, que era de certa maneira ali capitaneada pela iniciativa do Luiza Labs, foi algo que começou antes de eu entrar, né? Então eu entrei no Luiza Uhum, Labs em 2015, mas isso já uhum, estava vindo ali, pelo que eu entendi, desde 2011, 2012, alguma coisa do tipo, né? Então, quando eu cheguei lá, já havia uma estrutura, o pessoal já tinha, por exemplo, um espaço dedicado para o Labs, entre outras coisas. Havia ali um interesse ali e um certo investimento em material humano, né? Então, uhum, pô, eu conheci pessoas no Luiza Labs, por exemplo, que, sabe, um colega meu aí, que foi, tipo, VP de engenharia do Nubank, sabe? Tipo, uhum, uhum, CTO da uhum. Log, sabe? Tipo, então, de certa Sei, uma maneira galera ali, grande, né? teve, Uhum, teve, teve, teve um investimento ali em material humano, né? uhum, De certa maneira, eu participei desse processo ali, tipo, de escalar essa estratégia de transformação digital. E na época, assim, né, existia esse entendimento que, pelo menos interno, de que transformação digital era mais do que simplesmente colocar um app na rua, sabe? Não era uhum, isso, né? uhum, Mas era uma mudança de mindset interno, no uhum, qual certas, digamos assim, estruturas internas que não operavam de forma tão digital ou uhum, precisavam se adaptar ou então ser substituídas por uma abordagem mais digital, mais uhum, automatizada. uhum. Bem Enfim, legal. então no final das contas, assim, foi uma experiência muito interessante. Acho que foi o app do Magazine Luiza foi o app de maior escala que eu trabalhei até hoje. Uhum. É, Quantos usuários tinha quando você saiu de lá? Você tinha ideia? cara, eu me lembro que na segunda Black Friday que eu participei de duas, né?
Na segunda Black Friday, que a gente já tinha um app bem mais estável, já tinha aprendido muita coisa, já existia Crashlytics, olha só que avanço, hein? Já tinha Então, mandado. eu me lembro que eu acho que a gente chegou ali, tipo, a ter. O legal do Crashlytics, pelo menos da versão ali do Twitter, né? Era que tinha um gráfico real time, né? De usuários. Não que outras ferramentas não tenham hoje, né? Mas na época era a única que tinha, né? Um gráfico real Sim, time. sim. E aí eu me lembro que, tipo, que um momento muito icônico, assim, foi o pessoal mandando um push notification, assim, tipo, na hora da Black, sei lá, tipo, 10 horas da noite, assim, que é a hora, tipo, você manda o push notification. Histórias engraçadas. O primeiro push notification que a gente mandou no Magazine Luiza derrubou o site. Porque, tipo, porque assim, eles mandaram o push com uma recomendação e não botaram um cache na frente. Aí o que aconteceu? Sei lá, não cachearam. Aí o negócio pegou, derrubou o sistema de recomendação, derrubou o site, assim, foi tipo, bom, assim, caiu igual dominó, assim, sabe? Foi muito legal. Então, tipo, e aí beleza, aí depois os caras falaram, pô, precisa cachear a parada, né? Aí beleza, e a gente tava na Black Friday, o cara mandou um push, tipo, depois que abriu a Black, né, que meio que o app tinha o esqueminha do app ficar meio que travado uns minutinhos antes, tal, pra dar aquele negócio, tipo, aquela experiência, tipo, pô, abriu a loja, corre pra oferta, sabe, negócio do tipo, assim. E aí eu me lembro que teve uma hora, assim, que eu acho que, cara, que tinha 5 milhões de usuários ao mesmo tempo no app. Era absurdo, tipo assim, cara, era esse cara, eu só lembro que esse cara era M, tipo, sei lá, de qualquer número M. Então imagina isso. Era 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, não sei o quê. E aí eu lembro que na época o Crash Free tava tipo 99,9%. Assim. Eu falei, pô, tá estável, saca? Então, Nossa, tipo assim, então, tipo, pô, então isso foi massa, entendeu? Tipo, eu fiquei olhando assim, eu falei, porra, tipo, o bagulho tá aguentando, sabe? Tipo, não tá vindo um monte de coisa, o pessoal não tá reclamando do saque e tudo mais. Então, essa experiência foi bem bacana, sabe? Muito maneiro, mano. E assim, e teve bastante coisa, aprendi bastante lá no Magazine Luiza também, fiz amigos lá, amigos que querendo ou não, eu tô mantendo contato aí até hoje, né? Se eu pensar 2015, daqui a pouco é 2025 aí, então são quase 10 anos aí, né? Duro ser velho, viu? Nossa, não, nem fala, eu tô aqui já sofrendo. Mas que legal, mano, que legal ver, assim, esse crescimento. E é legal ver também, tipo assim, como você consegue adquirir experiência em larga escala, né, estando em startups brasileiras também, né? Muita gente Sim. fala assim, tipo assim, não, lugar lá fora, só quem tá lá fora, que faz um trabalho incrível, tipo, não, assim, eu trabalhei também em algumas startups no Brasil também, tipo 99, Log, e eu lembro que a galera fazia trabalhos, assim, projetos bem, com impacto bem grande, assim, coisa de milhares de usuários sendo afetados em tempo real. Então é Sim. legal ver você falando, porque me relaciona muito com isso, assim. Sim, sim. A qualidade do material humano em engenharia de software, tecnologia que a gente tem no Brasil é muito boa. A gente não A galera é deveria muito boa, ter, né? a gente não deveria ter essa síndrome, tipo de, sabe, tipo de brasileiro, assim, Inferioridade, que né? paga, que fica pagando pau pra gringo e tudo mais, porque é que nem eu falo, poxa, eu tava falando isso agora há pouco aqui no escritório aqui com um colega nosso aqui, que eu falei, pô, quando a gente trabalhou no Stone Banking, a gente subiu, tipo, um app de banco, foram 6 engenheiros e eu de tech lead, a gente subiu um app de banco, tipo, em 7 meses, sabe, 8 meses, assim, a gente tinha um app que tinha tudo, tinha KYC, tinha toda a parte de motor de segurança, toda a parte transacional básica, sabe? Fazia um monte de coisa, sabe? E aí você fica olhando assim, tipo, com 6 engenheiros, sabe? Meu colega Gleicon, que hoje é CTO na Log, ele fala, pô, aqui no Brasil, se duvidar, a gente faz com 4 que o pessoal lá fora não faz com 30. E é verdade, sabe? Então, Eu dá pra também acho. tem muita gente boa no Brasil, cara. Eu acho que a Isso é bem gente legal. Isso é bem deveria se legal. dar mais valor, sabe? Antes de falar da Stone, eu queria falar um pouco de comunidade, assim, né? Eu tenho umas fotos bem legais que eu queria mostrar pra galera aqui. Mostra aí, Essa mostra foto, aí. essa foto aqui. Não, tem uma foto muito boa aqui da galera, você ensinando aqui a galera. Eu queria mais contexto, assim, de que. Quando foi isso aqui? Tu lembra desse Isso foi momento no aqui? Ocean. Isso foi no Ocean. Separei uma foto do Ocean, né? Tipo, dando aula aí no Ocean aí pro pessoal, né? Acho, ou não Que sei se legal. foi um meetup, mas é certeza que é no Ocean, porque eu lembro das cadeirinhas coloridas, né, do Ocean. Que Então, legal. e eu tentei, assim, quando eu tava no Ocean, eu tentei puxar a comunidade pra lá, porque a gente tinha um espaço bacana, né? Então, pô, Habilitar, tinha precisar. cadeira, a Samsung ajudava a gente ali com coffee break e tudo mais. Então, os caras, Que porra, legal. adoravam receber a gente, né? Porque também trazia aluno para eles, né? Então, era um ganha-ganha ali, né?
Você lembra quais devices a Samsung tinha nessa época, assim, que eram os devices, assim, de Cara, hype? o device top que eles falaram, fica com você até quando você precisar. Foi um Galaxy S4, cara. Nossa. Galaxy S4. Aí os caras, pô, os caras te deram um Galaxy S4. Eu falei, é emprestado, não é dado, entendeu? E, tipo, sei Muito lá, é a bom. mesma coisa que os caras falaram, pô, os caras te deram o Apple Vision Pro, sabe? Tipo, um negócio assim, entendeu? Eu falo, pô, não consigo nem pagar pelo negócio, tipo, sei Muito lá, bom, entendeu? muito bom. É, então, E essa esse, aqui, essa aqui? Onde foi essa esse, aqui? esse aí foi no CT da Novatec, Aham, foi o final de uma edição do Studio Jams, do Google, né, de uhum, Studio Jams de Android, que foi um curso de introdução ao Android de uma semana, né, uhum, e foi bem bacana, porque no caso aí o pessoal aí, o Rubens da Novatec, ele acho que tem um espaço lá até hoje, na Zona Norte de São Paulo, né? Era perto do uhum, Magazine, né? Onde eu trabalhava uhum. na época. Que maneiro. E o que acontece? Então era bem facinho para mim, de carro para lá e tal, e a gente organizou o Studio Jams. Uma semaninha, selecionamos ali os alunos, tal, fiz um form para Aham, selecionar e a gente montou o curso ali. A Novatec entrou com uma parceria ali para dar um desconto no livro do Glauber, né? Então a gente comprou um livro para cada aluno legal. ali, comprou 20 livros. Aí o Aham, Google, tipo, também deu algumas coisinhas a mais, umas camisetas, tudo mais, e deu a verba, né? Claro, para a gente poder comprar os livros, né? Eu falei na época com a aham, Lê, eu falei, cara, vou comprar do livro do Glauber isso aí, né? E é, beleza, o Rubens deu desconto, cedeu o local, e no final a gente também sobrou um pouquinho ali de dinheiro aí que a gente usou ali para pedir umas pizzas, não sei o quê, pô, uhum, foi uhum. bacana, sabe? Muito Querendo ou maneiro, muito não maneiro. aí, e tem gente aí dessa turma aí que tá trabalhando até hoje aí. Muito legal, muito legal. Tem uma foto que eu queria pegar, que é a foto de um evento que eu gostei muito, que acho que eu já te conheci, na real. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Aqui, e essa foto aqui? Pô, esse aí foi o mais lendário evento que eu participei até hoje, que foi o aniversário de 4 anos do Android Meetup do GDG. Em São Paulo, né? Em Uhum. São Paulo, porque eu digo que é o mais lendário, porque eu fiquei de ver um evento que teve tanta comida igual esse evento teve. Essa foto é a foto do bolo de aniversário. Essa aí. Aham, que Então maneiro, que legal. teve tudo, teve café da manhã, teve almoço, teve café Nossa, da tarde e teve bolo. muito E, legal, muito e legal. eu consegui organizar esse evento na época, se eu não me engano, foi com um ingresso de R$ 75, alguma coisa do tipo assim. Tipo Que assim, maneiro. era Aham, acessível, sabe? Era muito aham, acessível para a quantidade uhum, de coisa que tinha, sabe? E a gente montou troféuzinho pros palestrantes, sabe? Tipo, que todo mundo legal, que mano. palestrou ganhou um troféuzinho. Uhum, Pô, foi muito legal. A galera tipo, que contribuiu que com as legal. palestras aí ao longo dos meses ganhou troféuzinho também. Ex-organizador do GDG, que nem o Paulo, que tá aí, ganhou troféuzinho Aham, também, sabe? A gente deu o livro do Glauber, a Novatec botou um stand lá para vender, sabe? Pô, foi muito legal esse evento, muito cara. massa, muito massa. É legal também ver aqui, tipo, pessoas, né, que você conhece, assim, né? A Cris aqui, o Pedro tá em Dublin hoje, o Sim, Simão, o Vitor lá exatamente. no fundo, trabalha com ele na Edgewall. É legal ver, assim, pessoas que você conhece, né, e ver onde é que elas estão hoje, assim, muito bacana, assim. Como é que foi, Sim, assim, pra você, assim, o envolvimento com o GDG? Eu sei que o GDG foi muito importante pra você, mas como é que foi sim. na tua, ouvindo de você, assim, como é que foi, o que foi pra você o GDG São Paulo, assim? Olha, eu comecei no GDG mais como contribuidor, né? Então, eu me lembro que eu participei em alguns eventos do GDG, né? Uhum, uhum, E aí me lembro que na época eu tinha esse negócio, falei, pô, se o pessoal tá indo aí, tá indo dar palestra, de repente eu consigo ir lá e consigo falar também, né? Eu me lembro que a uhum, primeira palestra que eu dei no GDG foi justamente nesse evento, né, no Android Meetup, que estava começando na época, foi na edição 5 ou 6 ou 4, sei lá, alguma coisa do tipo, né? aham, aham. Eu fui dar uma palestra sobre View Pager, cara. E na época eu peguei, cara, foi muito engraçado, porque eu cheguei assim, eu lancei um desafio pro pessoal, falei, cara, será que vocês conseguem escrever um adapter para mim que tem scroll infinito? Já viu adapter? Já viu scroll infinito? Aham, Tipo assim, que aham, você tem a homepage, que ele fica scrollando infinito. aham, Aí eu aham, peguei, eu aham. falei, como que você faria isso, né? Foi muito engraçado. Aí todo mundo ficou pensando assim, eu peguei, eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Quando for o Max Int, eu vou dividir, eu vou retornar 1 milhão, cara. É isso que eu vou fazer, porque o cara nunca vai scrollar 500 mil vezes, tá ligado? Aí, tipo assim, aí teve um cara que ficou revoltadíssimo, falou, não, que isso não Tá roubando, tá pode. roubando. Ele falou, porque esse código eu jamais aprovaria, esse pull request, não sei o que, cara, foi muito engraçado. E Ai, aí, bom demais. beleza. E aí eu me tornei, assim,
frequentador assíduo, né, dos eventos do GDG, e, querendo ou não, o pessoal foi me chamando e tal. E aí chegou uma hora que tanto ali o Paulo quanto o Leão ali, eles já tinham muita coisa para fazer, né? Eu falei, então, tudo bem, eu posso tomar a liderança aí da comunidade por um tempo, né? Até achar alguém melhor, porque eu sempre tive esse entendimento que a liderança de comunidade não é para sempre, sabe? É uma coisa assim que você carrega o bastão por um tempo e depois passa o bastão para outra pessoa. Passa para alguém, é isso mesmo. Exato, isso. E aí eu fiquei ali tocando a comunidade ali por uns 2 anos e meio, 3 anos quase, né? E também eu tava no Ocean, então essa proximidade com o Ocean ali facilitava algumas coisas, tinha muito contato, conhecia muita empresa, conhecia muita gente, e aí a gente ficou rodando, todo mês a gente fazia um evento de Android aí em algum lugar. Pô, era uma época que eu vou te falar, sabe? Eu lembro até com um certo não, com bastante carinho dessa época, sabe? Porque então, essa foto aí foi um evento que a gente fez no escritório da 99, né? E na época eu tava com uma ideia, tipo, de a gente usar determinadas datas especiais pra gente tentar fazer, tipo, ação voluntária. Então, nisso daí, a gente fez a ação do Dia das Crianças. Legal. Então, aí eu falei pro pessoal, aí tinha um rapaz que frequentava lá que tinha comentado, né? E ele era voluntário em uma associação, tipo, que trabalhava com orfanato, sabe, tudo mais. E aí eu falei, poxa, vamos tentar ver se o pessoal, tipo, se a gente chama o pessoal, engaja, fala assim, pô, será que tenta trazer aí, tipo, um brinquedo, qualquer brinquedo, sabe? E aí o pessoal trouxe e tal, foi bem legal. Eu fui lá com meu filho distribuir no orfanato aí esses brinquedos. Aí tem aí a Paula, a Cris, né, Paula, Cris, queridas. Que elas ficaram aí na organização do GDG depois que eu saí, né? Muito legal. E nessa época você já era GDE? Como é que foi para você o programa de GDE? Como que apareceu, assim, no meio dessas contribuições, dessas palestras? Como é que foi que surgiu para ti, assim? Olha, o programa GDE, um dia eu fui convidado, conversei com um cara e eu entrei, assim, sabe? Então, assim, o meu processo... Começo era meio... eu acho que no começo, assim, era meio igual a documentação do Android, assim, as coisas eram meio dinâmicas, assim, e tal. Então, o meu processo foi muito mais... Boa. É nóis, tamo vivo. Eu fui falar mal do programa aí. Não falei mal, né? Fui contar a história do programa aí, o negócio, o Analytics veio, pau, né? Derrubou o negócio. Não, mas assim, não falando tal, eu imagino, tipo, que talvez na época, como eu tava muito no começo, o pessoal não tinha necessariamente um standard, né? Tipo, dependia muito talvez ali, quem era o pessoal do Google, eu tava conversando com você, tudo. Eu sei que o meu processo foi muito mais tranquilo que o do Glauber. E assim, e aí eu acabei entrando pro programa, e, enfim, e tô aí até hoje, né? Hoje em dia eu contribuo muito menos, né, do que eu já contribuí um dia, né? Porque na época eu ainda dava as palestras, tudo, né? Eu sempre me forçava, tipo, a dar umas palestras assim, até porque era uma forma que eu sempre usei para tentar aprender alguma coisa, sabe? Não necessariamente porque eu estudava para dar palestra, não era isso, né? Mas tinha determinadas coisas que eu falei, não, tudo bem. Um negócio específico da Intel, por exemplo, sabe? Coisas assim. Eu falei, não, tudo bem, isso aqui eu posso dar uma olhada, posso tentar entregar alguma coisa, já que os caras estão ajudando a gente e tal, então a gente pode tentar fazer uma relação de ganha-ganha, sabe? Então, assim, e foi muito bacana, porque, tipo, foi uma coisa que surgiu organicamente, né? E, querendo ou não, foi um programa, assim, que não foi um programa que eu poderia dizer assim, tipo, nunca consegui um emprego porque eu faço parte do programa. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu posso dizer que eu consegui, ou pelo menos tive oportunidades que talvez sem o programa eu nunca teria, por exemplo. Ou nunca teria, ou tardariam mais. Por exemplo, a primeira viagem de avião que eu fiz foi graças ao programa GDE. Então, até os meus 30 e qualquer coisinha, eu nunca tinha viajado de avião na vida. Foi essa aqui, não? Foi esse aí mesmo. Então, assim, a primeira viagem de avião da vida foi um voo para São Francisco. São Francisco, no Google Earth. Cara, assim, ó, não passava nada, cara. Não passava Wi-Fi, NFC, Bluetooth, nada. Nada. Tinha medo de avião? Não era nem o medo de avião, era uma certeza que, cara, chegando lá em Los Angeles, onde era a minha conexão,
sei lá, cara, iam me levar lá para uma salinha, iam me Tava, interrogar, tava... iam me perguntar o que eu estava fazendo ali, eu não ia conseguir responder, porque o meu inglês era uma bosta, ia O rolar inglês de tava... tudo ali, ia rolar ali busca em cavidades, ia rolar tudo que você possa imaginar, entendeu? E, cara, e aí eu peguei, eu falei, eu ia me perder no aeroporto, eu peguei, eu falei, nossa, tô fudido. Todo o caos Mas possível, né? Aham, mas deu certo. Eu falei, até que foi bom tal. Então, assim, aham. eu querendo ou não, pô, devo isso ao Google, né? Pô, a primeira viagem de avião da vida eu fiz graças ao programa aí para poder É ir legal, lá é assistir o legal. keynote do Google I.O., cara. Porra, então isso Muito aí é maneiro. memória Né, marcante aí. é muito legal, assim, porque falando com cada pessoa, assim, que é GTA e tal, até quem não é, ou quem já foi também, saiu, assim, tem pessoas, para quem posso dar alguns nomes, tipo o próprio Lúcio, Uhum, tem o Glauber, tem o Bi, tem você, tem o Quinta, tem muita gente, tem muito brasileiro GDE que, tipo, foi mais ativo por um tempo, não é mais, ou continua, assim, contribuindo aos poucos. uhum. E para ti, qual foi o maior impacto, assim? O que que você conseguiu entregar? O que que mais te trouxe de valor, assim? Pelo programa, você disse? É, está no programa, assim. O que que foi que mais te trouxe de coisas boas, assim? Olha, eu acho que na época esse incentivo que o programa te dá no sentido de te estimular a continuar compartilhando, né? Não que você não tenha Uhum, esse estímulo naturalmente, mas você tem gás a mais, né? Quando você uhum, faz parte do programa, não porque eles metrifiquem, não porque eles estejam ali falando, pô, se você não fizer nada, você vai ser demitido, não é assim que uhum, funciona. uhum, uhum, Mas você tem esse gás, sabe? Do tipo assim, pô, os caras estão me dando alguma coisa, sabe? Estão me dando um incentivo aí, sabe? Me convidam aí para ir no Google aí, tipo, moderar um hackathon, um negócio do tipo. uhum, Então, pô, eu posso dar alguma coisa em troca. Eu acho que essa questão, assim, tipo, de é, se manter ali ativo, sabe? E buscando ali, tipo, falar, pô, vou tentar montar uma palestra nova, vou tentar ver material novo, dá para puxar isso daqui, tipo, uhum, e uhum. falar com o pessoal a respeito e tudo mais. Né? Eu acho que foi, tipo, talvez a coisa que tenha causado mais impacto, porque é, às vezes assim. Quando às vezes tem colega meu que às vezes eu encontro aqui na Europa que me fala que eu sou famoso no Brasil, eu rio, sabe? Eu falo, como assim eu sou famoso no Brasil? Eu falo, só, Famoso. eu sou famoso, parece que eu sou um youtuber, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas Blogger. um Casemiro, uma espécie de Casemiro, sei lá. E aí o que acontece? Então, assim, e aí até uma das fotos que eu coloquei aí, eu até tava falando, pô, se o Valmir colocar essa foto ia ser legal, a foto da palestra do RX Java, sabe? A infame palestra do RX, né? Que quando a gente pensa, por exemplo, o impacto nessa palavrinha tão mágica, eu fico pensando. É uma palestra que tem o Hans Doctor, sabe, do Ah, Gradle. ok. Aham, aham. Essa palestra foi no dia, a primeira vez que eu dei essa palestra foi justamente no aniversário do Android Meetup 4 anos, né? Uhum, uhum, E aí o que acontece? Cara, e foi um negócio assim que é uma palestra que eu acho que teve muito impacto, sabe? Tipo, para muita uhum. gente que desenvolve Android, no Brasil, pelo menos, na época, né? E que eu fico pensando, impacto para o bem na época e para o mal Uhum. hoje, porque o que deve ter criado de débito técnico essa palestra não deve estar escrito também, entendeu? Então, assim, porque a parte legal de ser de já estar trabalhando faz um tempo é que você consegue lidar com as consequências dos seus próprios atos, né? Então eu fico Uhum, uhum. pensando, eu falo, poxa, imagina hoje um cara pulando numa codebase e vendo lá um código RxA Java 1 que o cara deu copy-paste da minha talk, cara, meu Deus do céu, impacto, isso é impacto, né? É Então, isso, é assim, isso. mas eu acho que o impacto maior era justamente pegar, pelo menos assim, no estilo que eu adotava ali, né? Era, tipo, de tentar, Uhum, tipo, pegar ali as pessoas ali, mostrar coisas diferentes, sabe? Tentar, tipo, convidar ali, tipo, quem tava ali junto com a gente a uhum, pensar, uhum. tipo, em situações que não eram as usuais, que não eram as triviais, entendeu? Não Sim. necessariamente, tipo, para fazer, tipo, uma talk que era difícil, acessível a poucos, saca? Mas Uhum, justamente uhum. para mostrar que, tipo, que os problemas do mundo real vão te levar a lugares onde necessariamente a resposta não está dada, sabe? E aí você Sim, vai ter que sim. pensar, vai ter que se adaptar, vai ter que identificar qual é a situação ali
ali concreta, como que você lida ali com os prós e contras, quais são os trade-offs. Então, acho que nesse sentido, acho que eu consegui influenciar positivamente aí ao longo dos anos. Legal, mano. Isso é legal, é legal ver que, tipo, cada pessoa tem um estilo, né? Porque parece que são um pouco mais aplicadas a um contexto, são mais exploratórias. Tem outras que são um pouco mais, assim, aprofundadas, mas ao mesmo tempo, assim, elas têm um detalhamento mais alto, assim. É bem legal. Eu sempre gostei dos seus toques porque eles eram bem detalhados, assim. E é É. legal porque, assim, tinha essa variedade, assim, porque era mais técnico, menos técnico. Eu acho que era bom ter esse tipo de opção, né? Sim, Mano, sim. legal. E essa, deixa eu pegar aqui uma foto que eu queria voltar lá pro assunto da carreira. Aham. E essa fotinha aqui é legal, achei fofinho. O Stonezinho perto do. O Androidzinho perto do Stone. É, essa. Como é que foi pra ti trabalhar no. Porque o Stone, eu acho que hoje, ainda hoje, é uma das maiores empresas financeiras do Brasil, assim, né? Que lida com. Sim. Acho que todo lugar que você vai tá uma maquininha da Stone, assim. E como é que foi pra ti trabalhar num negócio de. Sabe? O Luiza já era muito grande, né? O Magalu já era muito grande, hoje em dia, com cloud e tudo. Como é que foi pra ti, Uhum. tipo, ir pra um negócio, assim, maior, assim, uma coisa de impacto tão grande, assim? Cara, em termos assim de números absolutos de clientes, talvez o projeto da Stone, claro, eu não fiquei lá tanto tempo assim para ver a escala que o projeto tomou depois, né? Tenho amigos que estão lá, mas e que me contam alguma coisa dos números hoje, né? Uhum, uhum, Mas uma coisa que me atraiu no projeto da Stone foi a possibilidade de começar um projeto from scratch. Um projeto que uhum. teria a possibilidade de ter escala from scratch. No Magazine não foi assim. No Tá. Magazine, quando eu cheguei lá, o projeto ele já estava andando, já fazia alguns meses, né? Então já Uhum, havia um uhum, trabalho feito ali. uhum, E isso era from scratch mesmo, tipo assim, cara, clientes, back-end, concepção ali, tipo, de arquitetura, era tudo do zero. uhum, Então uhum, isso foi uma coisa que me agradou muito. Se por um lado, quando eu vejo assim, tipo, o impacto para negócio, eu acho que o Magazine Luiza talvez tenha sido o projeto de maior escala que eu trabalhei. Eu acho que na Stone, eu acho que foi o trabalho onde eu consegui desenvolver o melhor trabalho técnico que eu fiz até hoje. uhum. Sim. Porque na época eu fui contratado numa posição de liderança, né? Uhum, E eu uhum, consegui, tipo, de certa maneira ali, colocar ali alguns vieses claro, nada resiste para sempre ao teste do tempo, porém uhum, eles se mostraram bastante resistentes em uhum, algumas decisões, sabe? Então, por exemplo, a forma como a gente decidiu modularizar os projetos, sabe? uhum, A decisão de criar, por exemplo, clientes nativos, mas tentar, de certa maneira, imitar o corpo de conhecimento que nós estávamos utilizando entre os uhum, clientes para, de certa maneira, chavear um pouco, ou, não chavear, estou pensando em espanhol aqui, mas de certa maneira facilitar o intercâmbio entre plataformas necessário de um conseguir olhar o código do outro e entender o que está acontecendo, sabe? uhum, 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 Então, assim, então, por exemplo, a decisão que a gente tomou na época, falou, cara, vamos usar, por exemplo, o RX Swift, junto por exemplo, para projetar uma tela, né? Vamos usar aqui para lidar com a sincronia paralelismo RX Swift. Vamos usar aqui, tipo, o stack padrão aqui, tipo Alamo Fire, não sei o que, não sei o que. E vamos usar uma arquitetura, um estilo de apresentação MVVM. E era a mesma decisão uhum, nas duas plataformas. E, de certa maneira, os testes eram até razoavelmente parecidos também, sabe? Então, uhum, uhum, eu tentei apostar um pouco nisso, sabe? Tipo, de chegar e falar, cara, talvez essa discussão que o pessoal tem muito hoje, tipo, nossa, Compose, não Compose, mas Kotlin Multiplatform, aham, aham, Flutter, não sei o quê. Eu tive um entendimento na época que mais importante do que compartilhar o código é compartilhar o conhecimento que existe por detrás do código. Não que uhum, compartilhar uhum, o código não tenha o seu valor, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que o simples compartilhamento de código não é garantidor, na minha avaliação, de uhum, que a existência daquele código compartilhado garante um uso efetivo daquele código por parte dos agentes que operam nele, no caso, os uhum, desenvolvedores, entendeu? Então, sim. assim, isso é uma discussão muito interessante, tá? Então, assim, eu tenho convicção disso, tá? Assim, não sou só eu, não. E o que É, acontece? Assim, e na época a gente tomou certas decisões ali, tipo de modularização, sabe? Decisões assim, cara, que
na época, assim, eu fui até um pouco meio ditador, assim, sabe? Tipo, assim, eu falei, não, cara, não é para fazer isso. Por exemplo, no meu Aham. projeto não tinha Basic Classes, cara, nenhum projeto, nem os dois. Eu falei, cara, Basic Classes estão proibidos, não é para ter Base Activity, não é para ter Base Controller, não é para ter Base Fragment, não é para ter nada, não é para ter Base, não existe o Uhum. Base, tipo assim, não existe, tipo assim, mas aí eu vou precisar repetir, falar, azar, né, tipo, cria uma extension aí, Interface tá aí e pra isso, né? exatamente. Então, assim, então é um projeto, por exemplo, cara, por exemplo, highlights do projeto Android. Tipo, a Uhum. gente montou um app de banco inteiro que não tinha fragments, não tinha nenhum processador de anotação. Nenhum. Não tinha nenhum processador de anotação. Não tinha Dagger, não tinha Room, Uhum. não tinha, tipo assim, decisão consciente. Até Room não precisava, né? Mas poderia ter, por exemplo, Android Navigation, não tinha. Uhum. Poderia ter, por exemplo, o processador de anotação lá do Airbnb, o Deep Link Dispatch para Deep Link, não tinha. Não Aham. tinha Aham. nenhum processador de anotação. Tipo, fala, cara, não, tipo, eu já sabia. E o motivo era o quê? Era performance? O Era ter um motivo código mais era limpo? pro pessoal ter um código que primeiro fosse fácil de entender, o sistema de Cross-plataforma, dependência. você disse. Não só, não necessariamente cross-plataforma. O objetivo não era ser cross-plataforma, o objetivo era, tipo Uhum. assim, eu já tinha percebido na época do Magazine, quando a gente começou a adotar Kotlin, o problema que o tooling de Kotlin tinha com o processador de anotação. Eu vi gradualmente as nossas builds degradando, saca? Tipo, Não ficando era, não tinha impossível. não tinha KSP na época Não também. tinha nada, não tinha nada. Tipo assim, era tudo quebrado. Tipo assim, você tinha que recompilar o projeto toda hora. Cara, problemas assim que, querendo ou não, a gente tá falando que o status quo melhorou coisa de 2 anos atrás, sabe? E É, isso aí o a gente tá CAPTCHA, falando não, de. até no passado o CAPTCHA era real, assim, a gente tinha muita coisa que não Então, usava o CAPTCHA. É. a gente tá falando tipo de 2018, sabe? Então, assim, Uhum. eu tomei essa decisão, falei, meu, eu não quero, se a gente vai trabalhar com 100% Kotlin, a gente não vai usar, a gente vai evitar ao máximo usar KPT. Tipo assim, Uhum. se possível, a gente não vai usar. E a gente tomou essa decisão. E eu acho assim, foi muito engraçado ter tomado essa decisão, porque, Uhum. Uhum. querendo ou não, hoje a gente, o pessoal, né, tem lá um app tipo que não usa Dagger, não usa. Talvez hoje eles usam Compose, né? Porque Compose não teve jeito. Mas Uhum. talvez antes do Compose não usou Dagger, não usou Hilt, não usou nenhum desses annotation processors. E Uhum. querendo ou não, o projeto ele se manteve, vamos colocar com essa palavra, trabalhável durante muito tempo, justamente porque não Aham. tinha todo o bloat que esses metaprogrammers geram, sabe? E eu fiquei muito enviesado em relação a isso, inclusive, porque Uhum. Uhum. eu vejo discussão off-topic à parte, eu vejo muita gente que fala assim, não, pô, vamos começar aí o projeto tipo com Dagger, com Hilt, não sei o quê, e tipo, o pessoal nunca tentou fazer um projeto que seja de outra maneira, sabe? Tipo, Sim, pelo menos em sim. relação nesse tocante. Então, assim, eu Sim. tenho desse projeto da Estônia a experiência prática de um projeto que escalou para milhões de pessoas que não usa nenhuma das ferramentas aí de injeção de dependência JCR 330 para escalar, entendeu? E tipo, e funcionou, e a decisão se tipo, resistiu ao teste do tempo, sabe? Que da hora. Sim, mas é claro que exceção não faz regra, exceção só prova a regra, né? Então, enfim, meu projeto foi exceção. Nossa, imagino. Não, eu pergunto mais assim, porque é interessante ver como é que cresce nessas coisas, assim, a gente tem essa coisa de, tipo assim, trabalhar num projeto e pegar muito apego e tal, e é legal ver que a história, tipo assim, foi um projeto grande pra você, assim, e também eu acho que te ajudou também a conquistar o próximo, né, que depois da Estônia você foi morar fora, né, como é que foi pra ti essa mudança de estar no Brasil, estar perto do teu filho, estar perto da família e tudo mais, e depois ter que ir pra fora, né, tá aqui a fotinha das suas boas-vindas na N26. Como é que foi Esse pra é, você essa... cara, foi uma decisão muito difícil, viu? Foi Uhum, muito, mas... muito, foi uma decisão muito difícil de tomar, Uhum, porque, por um lado, as ofertas para trabalhar fora, elas uhum, vinham, e eu, de certa maneira, ali dizia não para elas, muito por conta da questão do meu filho, né? Por outro lado, o entendimento que eu comecei a ter na época foi que, e esse entendimento hoje eu tenho um entendimento, eu vejo que ele foi um entendimento acertado, é que no Brasil você conseguir traduzir a escala que o seu trabalho gera para um determinado negócio
para uma correspondência similar de escala que você tem, digamos assim, na sua vida material, pelo menos no meu caso, não aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, por exemplo, que eu entreguei, na minha avaliação, ajudei a entregar um produto muito bom, muito bacana no Magazine Luiza, e eu não vi isso, por exemplo, refletido ali, tipo, em avanços, assim, muito significativos na minha vida financeira em São Paulo. E, assim, não, isso não é um demérito do Magazine. O Magazine seguia um padrão de mercado. É isso. E eu estava daquele padrão. Então, Sim, o pessoal sim. olha assim e fala, pô, o meu custo de vida em São Paulo, que era um custo de vida bastante controlado, morava na Zona Leste, sempre morei na Zona Leste, carro popular usado, tipo, aluguel barato, filho pequeno ali, sabe, porque o filho pequeno gasta. Então, assim, não tinha luxo, sabe, não tinha nada. Sim. E assim, eu pegava, eu fazia contas assim, que eu olhava e falava, pô, nesse ritmo assim, para eu conseguir juntar, para eu conseguir ter, sei lá, 50% de um imóvel aqui que seja num lugar legal, eu vou ficar Demorar tipo muito. 15 anos, eu vou ter que ficar 15 anos trabalhando, juntando aí, Uhum. sabe? E aquela impressão que você fica tipo, pô, fica vivendo tipo de. Fica fazendo planejamento em função tipo de restituição de R. E você Batar não sabe. boleto, boleto em boleto, né? Isso Então, a aí. restituição de R no meu caso vinha muito porque eu tenho filho. Então, então, Uhum. então quem não tem não sabe, mas vem bastante retorno, sabe? Quando você tem filho. Uhum. Então, assim, então você fica fazendo planejamento financeiro em função de coisas tipo restituição de R, 13º, bônus que você não sabe se tem, dentre outras Uhum. coisas. E chegou um ponto que isso começou a me estressar, entendeu? E a, Ansiedade, assim. porque São Paulo é uma cidade com custo de vida muito alto. E a resposta que eu encontrei na época foi trabalhar fora do Brasil no sentido tipo, de tentar mudar ali a questão numa perspectiva financeira. Porque eu já tinha muito Uhum. conhecimento ali de pessoas que foram trabalhar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e elas conseguiram dar esse salto quantitativo Uhum. mesmo de uma perspectiva tipo de prosperidade financeira, vamos falar dessa forma. Então Sim, sim. eu acho que talvez essa seja a analogia. Eu via muito eu não conseguia ver a prosperidade financeira dos produtos e negócios com os quais eu contribuía se refletindo na minha própria Uhum. prosperidade financeira. E aí, Ok. mas tinha a questão do meu filho, foi uma decisão muito difícil, mas em um determinado momento eu decidi vir. Uhum. Eu vim, enfim, os primeiros meses foram muito difíceis mesmo, assim, muito, eu quase desisti. Você tava Sim, sozinho também, né? Mal posso imaginar, mano. Nossa. eu vim sozinho pra cá, voltei a ser estudante, morava num quartinho, sabe? Foi um negócio, voltei a ser estagiário, literalmente, assim, dormia no Porra. quartinho, passava o dia inteiro no trabalho, sabe? Tipo, poucos amigos, conhecia ninguém, conhecia uma pessoa aqui em Barcelona. Uhum. Então, assim, então foi toda uma coisa, sabe? Ficou tudo para trás, sabe? Meu filho, minha namorada na época. Uhum. Então, assim, foi uma adaptação difícil, mas eu consegui ali aguentar ali, né? Foquei muito ali numa questão ali, tipo, de médio e longo prazo ali, tipo, dos tipos de retorno Uhum. que eu achei que eu teria. E eu acho que, ok, consegui me adaptar em relação a algumas coisas, né? Enfim, teve a questão aí da pandemia aí, que quando a pandemia estourou, eu estava no Brasil de férias, então fiquei 2 meses e Uhum. meio no Brasil. No final das contas, eu acho que, ok, eu tomei uma decisão de vida, não acho que eu me arrependo da decisão que eu tomei, sabe? Uhum. Apesar tipo, da convivência que eu sacrifiquei em relação ao meu filho, mas eu sacrifiquei essa convivência para poder ter outras coisas que ó, o meu entendimento é que se eu tivesse ficado no Brasil eu não teria. Ok, Então, ok. assim, Aham. para nós que não somos herdeiros, a vida é feita de escolhas, né? Então, Total. meio que assim. Então, eu fiz essa escolha Uhum. e tô aqui no N26 até hoje, né? Assim, acredito que talvez aqui meu ciclo não vá durar muito, né? Porque, de certa maneira, eu já tenho entendimento que eu tenho outros horizontes, né, em mente, né? Talvez isso aí seja a última foto, que tem aí a foto eu careca. Tem Tem uma foto aqui. a foto curiosa, as fotos com significados ocultos, né? Então, Aham. eu ainda estou aqui, estou engajado, estou fazendo as coisas tal, mas Essa foto aqui. essa foto aí, ela reflete aí uma situação que eu passei ano passado, quando minha esposa teve câncer,
Aham, E, aham, claro, aí eu peguei, quando ela foi cortar o cabelo, eu fui cortar o cabelo com ela, cortei na frente, tudo mais. A gente fez umas brincadeiras, eu cortei moicano, aham, sabe? Tipo, uns aham, que negócios legal. assim e tal. Quando você passa por uma situação dessa, você repensa algumas coisas, né? É, E a meio vida é mais importante do que o seu trabalho, né? Então, assim, quem a gente está perto, e as pessoas que a gente ama, são muito mais sim, valiosas do sim. que qualquer emprego bonitinho no LinkedIn, né, mano? Claro, com certeza. Não que a minha. Eu acredito que o fato tipo disso ter acontecido com ela, com nós estando por aqui, eu acho que assim, poxa, ela recebeu o melhor tratamento que ela poderia ter, sabe? Então, tipo assim, então Uhum, isso foi bom. Mas por outro lado, é uma coisa tipo que uma situação como essa te coloca uma certa pulga atrás da orelha no sentido de que ok, isso aconteceu com a sua esposa, amanhã pode ser você, sabe? é, Então talvez determinadas coisas, tipo, não vale a pena se deixar e ficar em determinadas zonas de conforto, uhum, uhum, porque as coisas são muito efêmeras, são muito voláteis, e na hora que você menos olha, na hora que você menos espera, você tá numa situação completamente desconfortável, que você pode até estar é, dependente de alguém, sabe? uhum, Então, uhum, foi nesse sentido que eu tô assim, que eu enxergo essa foto assim muito como uma perspectiva tipo de renovação, sabe? Tipo, pô, eu quero que sim, esse ano sim, de 2024 seja um ano muito mais dinâmico, sabe? Comparado com o que foi o ano passado, que foi um ano muito difícil. uhum, uhum, E que seja um ano assim, tipo, pô, pra, sei lá, para ir pras cabeças mesmo, sabe? Tipo, tentar arrumar aí um novo uhum, trabalho, até de repente parar de trabalhar com Android mesmo, sabe? Me desafiar com coisas uhum, diferentes aí. A gente tem tanta coisa aí, né? Pipocando, tem large language models, tem, cara, uma série aí de coisas aí bombando aí, tipo, em frentes que às vezes a gente nem imagina, sabe? uhum, uhum, Então, sei lá, WebAssembly, eBPF, coisas aí que eu, trabalhando com plataforma há uns anos aí, tenho um pouco de contato, e eu fico olhando para essas coisas aí e falo, pô, talvez eu me jogue aí, tipo, numa coisa dessas aí, e vejo o que acontece, sabe? Tipo, me coloque à uhum, prova aí para ver sei lá, sabe? Tipo, se eu tenho aham. uma sensação de que, ok, não que eu não goste de fazer o que eu faço, mas não necessariamente eu quero fazer mais do mesmo até o final, saca? Então, É, isso é um bom ponto, mano. Assim, as pessoas às vezes conhecem quem trabalha com Android, ah, você é o fulano do Android, você é o fulano do mobile. Tipo, como se você fosse só aquela coisa, aquela casca, né? Eu acho que o que você tá falando faz sentido, assim, é tipo muito de perceber que as pessoas também elas vão além do que elas fazem, né? Assim, você não é claro, seu trabalho, você é a pessoa que faz mais coisas além do seu trabalho. Então é bem legal você comentar isso, assim. E hoje o sim. que que tá assim na sua cabeça, assim? Você falou de presente, de futuro, assim. Você ainda tem esse contato com o Android, como você tinha antes? Você está mais voltado para a parte mais de plataforma, um pouco mais de CI/CD. Como é que é a sua relação com o Android hoje, assim? É uma coisa que você ainda mexe, você mexe pouco? Como é que é para ti hoje? A parte que eu mexo mais de Android, que eu ainda mexo, é a parte tipo de plataforma e infraestrutura, né? Então eu mexo Uhum, muito aqui, por exemplo, com a questão tipo de supply chain, gestão de dependências, uhum. Gradle, build, interface com o CI, interface com o nosso release train. Eu faço muito dessa Ah, parte legal. ainda, né? Uhum, uhum. Então, assim, então, claro, então eu tenho contato. O que eu não faço, acho que já faz uns bons 3 anos e meio, é uma tela. Isso, se me, se Um me perguntar. aplicativo. Se me Aham. falar para fazer uma tela hoje, eu falar, meu, negócio Boa assim, sorte. Compose eu só fiz Hello World, assim, sabe? Tem a equipe do Design Aham. System que toma conta do Compose aqui e tal. Que legal, que legal. E então, tipo assim, cara, então nesse sentido, o que eu vejo é, ok, se eu quiser, tipo, voltar a ser um engenheiro de produto para trabalhar num canal Android e tudo mais, eu não me enxergo com uma grande dificuldade. Mas é o que eu comentei com você, eu tive a oportunidade de dialogar com outras áreas, né, dentro aqui da área de plataforma do N26, que eu não tinha dialogado antes, infraestrutura da AWS, Aham, aham. microservices, a própria parte tipo de automação mesmo, sabe, tipo scrapping de dados, aprendi muito Python, sabe, Que legal. e no final das contas eu acabei vendo que eu acho que eu tô nessa trajetória de em algum momento do passado, eu acho que eu era muito especialista em Uhum. Android barra mobile,
e agora eu tô num caminho cada vez mais T-shaped e talvez Uhum. rumo a uma direção generalista. Então, é assim Legal, que eu me legal. vejo, sabe? Então, eu me vejo Uhum. dialogando muito mais com outras coisas, com outras frentes tecnológicas e entendendo como elas podem se aplicar a problemas reais e casos de uso reais, não que com Android isso não seja Uhum. possível, não é isso, Sim. mas se você me perguntar, por exemplo, o que, que eu tenho mais interesse hoje, se eu tenho mais interesse, digamos assim, a parte que mais me interessa de Kotlin multiplataforma é a interface com WebAssembly. Uhum. Porque eu vejo um potencial Parte mais. enorme. Eu Aham, vejo um sim. potencial enorme em um ASM, sabe? E aí eu falo, pô, agora Kotlin tem o Alpha pro ASM. Eu falei, pô, a coisa mais Uhum. interessante para mim de Kotlin multiplataforma Interessante. é a Interessante. interface com o ASM, que o pessoal nem sabe o que é, sabe? Então, assim, Uhum. então, o que acaba acontecendo eu me vejo muito nisso, sabe? Tipo, trilhando um caminho, tipo, rumo a ser cada vez mais, digamos, T-shaped, ou em algum momento mais generalista, dialogando com tecnologias diferentes, né? E possivelmente trabalhando aí muito nessa parte tipo de software de infraestrutura, software de plataforma, sabe? Lido muito aqui com a Uhum. parte de observabilidade aqui no N26 também, né? É, E isso é legal. aprendi muita coisa de engenharia de observabilidade e tal, uma coisa assim fascinante. E sei Uhum. lá, e eu vejo que talvez o meu caminho seja por aí. Vamos ver. Que legal, mano. Que legal. Não, mas é legal isso, é legal. Eu acho mais legal na carreira das pessoas, assim, é ver como é que elas surfam, assim, né? Às vezes é sempre especialista, às vezes também dá uma variada, às vezes muda de carreira, assim. Eu vi pessoas, até a Cris mesmo, eu vi esses dias que ela virou cabeleireira, achei maravilhoso, tipo assim, ela tá mó feliz, É, assim. É, só assim, tipo, trabalhando com o que ela ama, assim, isso é massa, assim, acho que às vezes a gente fica tão, né, assim, numa coisa, e é legal ver que, tipo, tem toda uma mudança de espectro dentro de cada um acontecendo o tempo todo, né? Igual você falou assim, você tá vendo uma coisa nova, você já shifta seu caminho, seu carrinho um pouco pra esquerda ali, um pouco pra direita, daqui a pouco você já tá, tipo, fazendo a curva pra outra coisa, assim, e é muito, eu acho exato. muito massa isso, assim, porque a vida não é, acho que quem falou isso foi o Jake Wharton, né, assim, tem tanta gente esperta em tantas áreas, assim, tipo, em back-end, em infra, essa galera que faz livre para JavaScript, tanta gente inteligente em tantas esferas, que você ficar só numa esfera de mobile, de Android, né, de Kotlin, às vezes Uhum. te limita, né? Então é bom você, tipo, abrir um pouco esse guarda-chuva, né? Claro, com Bem da hora. certeza. E eu acho que esse é um caminho interessante também, até para você se tornar um profissional mais completo também, né? Então, Uhum. não que você não possa ser um profissional completo trilhando um caminho especialista. Não é isso. Você pode trilhar um É. caminho especialista e dialogar com outras frentes tecnológicas na sua fronteira de tecnologia enquanto especialista também, né? Uhum, Especialmente se você uhum. estiver muito envolvido ali, tipo, com tentar, tipo, mandar o seu negócio para frente e, de repente, sei lá, você é um cofundador de uma startup, alguma coisa do tipo, sabe? Que você acaba tendo É. que fazer um pouco de tudo. Então, eu acredito que isso é um caminho perfeitamente válido. Porém, Uhum. é aquela coisa tipo, das probabilidades, né? Eu acho mais provável você, tipo, ter contato com outras coisas se você ao mesmo tempo se propuser a ir pelo caminho generalista em algum determinado momento, né? Uhum, uhum. Faz Então, sentido. entender, perder esse negócio do tipo assim, pô, como que funciona o microservice, sabe? Então, por Uhum, exemplo, uhum. até antes de entrar aqui no I26, eu tinha conhecimentos difusos de como que funcionava Kubernetes, sabe? Tipo assim, Uhum, eu falei, como uhum. que funciona o deploy no Kubernetes? Sei Aham. lá, cara, tipo Sei assim, lá. O Google tá tem aí. tem até mais puta ideia, entendeu? Hoje eu sei como funciona, já tenho uma ideia razoável de como funciona. O negócio deixou de ser tipo uma espécie de caixa preta para mim. Então, eu acho que esse Uhum, exercício de tentar abrir essas caixas pretas, sabe? E entender o que elas têm por dentro, sujar um pouco as suas mãos ali, sabe? Conseguir uhum, fazer pelo uhum. menos algumas coisas, é uma coisa que enriquece muito, né? Você como profissional, né? Legal. E eu percebo também que tem muito intercâmbio de coisas que você vê de um determinado mindset ali, digamos assim, digamos, sei lá, você está trabalhando com a comunidade DevOps, tudo mais, como que eles pensam, como que eles enxergam determinados problemas, Uhum. e você tem muito intercâmbio em relação ao contexto no qual você está agora, sabe? Porque você passa a É. questionar como certas coisas são feitas ali no seu contexto, porque você tem um ponto de comparação, sabe? Tipo, pô, mas lá o pessoal, tipo, prefere, por exemplo, isso aqui porque é mais simples, que é mais fácil, que é mais rápido, é mais manutível. Tô dando um exemplo genérico, claro, mas eu acho que esse diálogo agrega muito, sabe? Então, recomendo a todos. Sim. Não, acho muito bom, cara. Muito bom falar disso, porque até pra quem tá aqui assistindo, né, como é um canal de Android, comunidade de Android, é legal, assim, falar assim, cara, tipo, abra a cabeça pra outras coisas também, tipo,
Eu tava até esses dias vendo o lance do Vision Pro, eu fiquei tipo, que legal que, tipo, dá pra fazer app pra paradas, tipo, pra uma parada, tipo, de realidade aumentada e tal, assim. Então, é muito doido, assim, pensar que, tipo, assim, você pode inclinar o seu conhecimento, claro que, né, já considerando todos os privilégios aqui de ter um computador com internet boa, tal, 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 mas, Sim. tipo, você consegue inclinar seu conhecimento para esse aprendizado, né? Isso é bem legal. Sim, Muito maneiro. exatamente. E nós precisamos também estar de olho aí, né? Querendo ou não, eu não acho aí que o chat GPT vai nos substituir, né? Eu não acho que isso vai acontecer, né? Afinal de contas, eu acho que o chat GPT não será capaz de entender o que os clientes querem, mas Exato, exato. enquanto isso, essa barreira não for rompida, nós teremos algum espaço, né? Mas, Teremos emprego. mas de qualquer forma, de certa maneira, ele representa aí um certo nível de automação que nós não tínhamos visto até então, essas Uhum, uhum, tecnologias de uhum. grandes modelos de linguagem, e é claro que isso vai ter impacto aí, um potencial impacto em muitas coisas que fazem parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Então, eu acho que esse fator adaptabilidade é uma coisa que, de certa maneira, não tem idade, sabe? Então, você É, pode ser mais bem isso. novo, você pode ser um pouco mais velho, pode ter um pouco mais de cabelo branco e tal, mas, na verdade, esse cabelo branco aqui é que a água de Barcelona desbota o meu cabelo, tá? É muito calcário na água, e Calcar. fala, pô, tô cada vez mais branco, cara. O pessoal aqui tudo grisalho, Sei tal, bem 30 como é. anos. O pessoal aqui, 30 anos, parece o George Clooney, sempre foi velho, assim, sabe? Tipo, impressionante. E eu tô mais ou menos nessa vibe, assim. E Ai, então, tipo, e o que acontece? Mas não tem idade, sabe? Para você, de certa maneira, tentar se desafiar, tentar entender que em determinados momentos você pode estar um pouco mais ali confortável, ali, tentando mais surfar uhum, ali, aproveitar ali o que você já conquistou até aquele determinado momento, sabe? E tipo, uhum, de certa maneira ali, aproveitar. E em outros momentos, é claro, é o momento de você pegar se você se lançar um desafio e preferencialmente se propor um desafio, né? Então, acho uhum, que se uhum. propor um desafio é muito mais interessante e talvez muito mais recompensador do que, claro, depende do contexto, mas muito mais recompensador do que você superar um desafio que a vida te dá, sabe? Então, às vezes Uhum, uhum. a vida te dá o desafio, você não tem, ou você supera, ou então se você sucumbir, não É, sobrará muita coisa. Quando você se propõe e você atinge aquela meta que você mesmo se propôs, eu acho que é um tipo de recompensa muito bacana, sabe? motivação, né? Da Sim. hora. Mano, muito bom. Foi um prazer falar contigo. Eu tô até meio assim, porque já temos um bom tempo de papo já. Né? E com certeza não tem mais tempo para falar, assim, eu tô com as ideias legais de fazer uns papos mais em grupo, junto com um tema específico, sabe? Então, assim, Aham. eventualmente a gente vai ter uns papos um pouco mais elaborados, até para ter mais inputs também. Sim, Mas, cara, sim. obrigado, foi um prazer falar contigo. Quem quiser te encontrar, falar com você, onde essa pessoa pode te encontrar hoje? Hoje tem Mastodon, tem Blue Sky, tem Twitter, não sei o quê. É, Onde as pessoas te encontram hoje? olha, eu não estou muito ativo nas redes ultimamente, tá? O Twitter eu parei de usar, Facebook já não usava, Instagram não tenho. Triste, né? Nossa, WhatsApp, Eu também. vou deixar meu WhatsApp aqui, pessoal, aqui, o pessoal me manda um WhatsApp. Mandar os E memes. manda os memes, meme eu gosto, viu? Eu faço coleção de figurinhas no WhatsApp, entendeu? Se eu perder, eu ficarei muito triste. E aí o que acontece? E o que eu tenho usado, agora, tentando usar um pouco, agora eu tenho tentado usar um pouco o Mastodon, né? Mais porque aquela experiência de Twitter antigo, sabe? Tipo, e também porque eu acho que a comunidade lá é bem saudável, sabe? Tipo, eu Uhum, não tenho tanto engajamento lá, mas pelo menos as poucas coisas que acompanho, eu vejo discussões legais, saudáveis, legal. tal. Eu uso mais como um feed alternativo mesmo, mas se me mandar mensagem Uhum. lá, eu respondo. Tem o LinkedIn. Se alguém quiser me procurar aí no Telegram, me mandar mensagem, é só procurar aí meu nome aí, o Biratan Soares, aí eu respondo também. Pode mandar uma Inclusive, mensagem no LinkedIn. se ativa no GitHub que eu sei. Vou também abrir o GitHub, tem lá um monte de likes seu lá, um monte de fotos seu No lá. GitHub eu tô, é outro feed, os feed eu Uhum. tô na fúria dos feeds aí, e é isso, e outra coisa que eu tenho feito muito, mas que nesse caso não conto, agora eu tô consumindo muito RSS feed também, coisa de velho, né, tipo, Legal. eu Coisa de velho. voltei a usar RSS e tô curtindo até, viu, me surpreendeu depois de uns anos aí, e é isso, então pode me mandar e-mail, pode me mandar uma mensagem no Telegram, no LinkedIn, se eu puder Fechou. ajudar com alguma coisa aí, sei lá, sabe? Eu tava até pensando aí, de repente, esse ano aí, abrir um programa de mentoria aí tava pensando em, tipo, de repente, ver questão de
comunidade subrepresentada, sabe? Tipo, para Uhum, brasileiro, uhum. assim, de começo de carreira. Eu não sei ainda, Sim, não tenho um formato específico, mas se rolar, legal. vou dar um spoiler aqui no Android Dev BR para Da hora, da hora. conseguir candidatos aí. Fechou, mano, fechou mesmo. Pô, muito obrigado aí pela participação. Todo mundo tá assistindo, obrigado por estar dando engajamento, assim. Acaba que é uma comunidade pequena, mas ainda assim, tem muita gente querida que acompanha o Slack. Então, assim, aqui eu acho que mais que eu tô mais tentando fazer um trabalho de deixar, tipo, meio que um legado mesmo, assim. Então, não tem pensando muito em, tipo, ter milhares de views, é mais pra gente ter um papo aqui, pra quem não te conhece, te conhecer melhor, saber um pouco da sua história. É legal deixar esse legado aqui. Então é Sim, isso. sim. Muito obrigado e, pô, até a próxima aí. E Pô, valeu, pessoal. Um abraço. eu que agradeço aí pelo convite, acho um trabalho aí muito bacana aí, fico aberto aí para próximos convites aí, discussões acaloradas sobre quaisquer tópicos que sejam, entendeu? Tenho opiniões. Valeu aí, Valmir, Valeu, papo obrigado, show. cara. Valeu, mano. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, até mais.